Boa tarde, fãs do Mídia Soccer. Está no ar mais um Planeta Futebol. Você está na companhia de Diego Dantas na apresentação e Gabriel Pazini nos comentários. Você também pode participar conosco no facebook.com/MídiaSoccer ou também no Twitter, @MídiaSoccer, mandando perguntas para o nosso comentarista Gabriel Pazini. Ei, Gabriel. Tudo bom, Diego? Boa tarde para você, boa tarde para os fãs da TV Mídia Soccer que estão ligados com a gente mais uma vez. Ótimo. Então vamos começar com um grande especial que foi o Brasileirão, né? Essa última rodada de clássicos, né? De clássicos e ainda a confirmação do último rebaixamento para a Série B, que foram os seguintes jogos. No sábado, Flamengo e Botafogo empataram em 2-2. Santos bateu já rebaixado o Palmeiras por 3-1 com o show dele, Neymar. E no domingo, o Grenal ficou no 0-0, né? O Grenal que podia ser a grande despedida do Olímpico, acabou conturbado pelas expulsões e pela confusão. Fluminense perdeu no Engenhão por 2-1 para o Vasco da Gama. Curitiba bateu o Figueirense, a grande goleada da rodada, por 3-0. São Paulo bateu o Corinthians, o rival Corinthians, por 3-1. Ambos os times estão com cabeça em Sul-Americana e Mundial Interclubes. Português e Ponte Preta ficaram no 0-0, empate que acabou salvando a Lusa, né? Atlético Goianiense perdeu para o Bahia 1-0 no final do jogo. Náutico rebaixou o rival Sport por 1-0, gol de Araújo. Atlético Mineiro bateu de virada atrás de virada, hein? Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 2. E Gabriel Pazini, solta a voz. Maravilha, Diego. A última rodada do Brasileirão que foi muito movimentada, né? Bem interessante mesmo. E o grande destaque aí fica para os clássicos que rebaixaram, né? Para o clássico, pernambucano, que acabou rebaixando o Sport, e também para o clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, clássico que acabou dando a vaga direta na Libertadores para o Atlético. Além disso, destaque também, é claro, para o Grenal, que acabou sendo confusão, infelizmente, o último jogo do Olímpico entre Grêmio e Internacional, jogo no qual o Inter, com esse empate, acabou tirando o Grêmio da fase direta da Libertadores, da fase de grupos, da Libertadores. O Grêmio vai ter que disputar aquela primeira fase eliminatória, o que é um pouquinho complicada, Diego. Maravilha, Pazini, copiando seu bordão aqui, né? E agora já pulando para a Série C, onde o Oeste de Itápolis garantiu seu primeiro título nacional ao bater o Icasa por 2-0. E qual são demais, Pazini? O que você achou do show da rodada do fim do Brasileirão? Maravilha, Diego. Naquela análise jogo por jogo, né, que a gente costuma fazer aqui. Certo. Falando primeiro de Flamengo e Botafogo, né, o empate das equipes aí na última rodada. As duas equipes, né, testando muitos jogadores, tanto o Dorival Júnior, técnico do Flamengo, quanto o Oswaldo de Oliveira, técnico do Botafogo, dando chance a garotos nessa última rodada, né, promovendo aí uma chance estreia para alguns garotos, para que eles já possam se habituar ao futebol profissional, à primeira divisão do futebol brasileiro, e serem utilizados, quem sabe, no ano que vem. Alguns desses garotos se saíram bem, principalmente o Nixon, atacante do Flamengo, teve uma boa atuação no empate de 2-2 entre Fla e Botafogo, e foi aí um dos destaques da partida. Do jogo que não foi lá grandes coisas, decepcionou um pouco, mas compreensível, nenhum dos dois times brigava por muita coisa na tabela, como disse, muitos jogadores sendo testados. Mas foi uma partida no qual, como disse, alguns garotos saíram bem, além do Nixon. O Sassá, pelo lado do Botafogo, teve uma boa atuação, e não só eles, né? Jogadores um pouco mais conhecidos também fizeram boas partidas. O Wagner Love marcando gol, sendo importante para o Flamengo mais uma vez, e além disso o Vitor Júnior e o Seedorf tendo boas atuações pela equipe do Botafogo também. Um empate que fecha aí o Campeonato Brasileiro dos dois, que não foi muito bom, a equipe do Flamengo principalmente. O Flamengo com o Campeonato Brasileiro bem mediano, mas não dava para esperar muita coisa.
porque é uma equipe que não se reforçou bem para essa temporada, muitos problemas administrativos, além disso, uma crise política na equipe, treinador saindo, treinador entrando, uma várzea o futebol do Flamengo nesse ano, como a gente comentou tantas vezes aqui, e não dava para esperar mais do que uma campanha mediana da equipe. Para o ano que vem, o Flamengo tem pontos a melhorar, tem que reforçar muito a sua equipe, é um time muito fraco do Flamengo, muito mediano, precisa de reforços no ataque, um companheiro de nível para o Wagner Love, precisa de reforços no meio de campo, principalmente um criador de jogadas, e precisa reforçar a sua defesa também. Reforçando-se esses fatores e também mantendo o Dorival Júnior, mandar o Dorival Júnior embora não adianta nada, o time do Flamengo fica mais forte para o ano que vem. Não sei se a ponto de lutar por título ou vaga em Libertadores, eu duvido disso, não acredito que o Flamengo vai conseguir se esforçar da forma ideal para fazer um campeonato brasileiro já melhor do que fez nesse ano. Quanto à equipe do Botafogo, é um time mais pronto, time que o titular tem uma defesa ali mediana e meio campo e ataque acima da média. Seedorf, Lodeiro e Andrezinho, esse trio de meias pode dar muito certo no ano que vem, é um trio muito forte mesmo, com jogadores acima da média, e o Lodeiro fez ali alguns bons jogos nesse brasileiro, outros abaixo da média. No ano que vem, com mais entrosamento, junto com o Seedorf e com o Andrezinho, pode dar muito certo esse trio. Além do Seedorf e do Andrezinho, que dispensam maiores apresentações, fizeram o Campeonato Brasileiro. Além desses três, lá na frente, o Botafogo tem opções. Tem a opção do Vitor Júnior, que foi bem nessa partida, é um bom atacante. Tem o Sassá, tem outros bons nomes e deve também se reforçar, já que o Elkson está de saída do time. Ou seja, tem um meio campo e ataque titular interessante, só que precisa de reforços para o banco. E às vezes até ali um centroavante carimbado, o nome de peso lá para frente também seria interessante. Conseguindo aí esse centroavante, o time ofensivamente fica no melhor nível possível e precisa também de reforços. A equipe do Botafogo precisa de banco para esses três meias, senão não adianta nada quando um dos três estiver contundido ou suspenso, o Botafogo perde muito. Então precisa de 2, 3 reforços ali para a reserva do Seedorf, do Andrezinho e do Lodeiro, alguns reforços no ataque, ou um titular, ou então reservas ou jogadores no mesmo nível ali que o Vitor Júnior, Sassá, para brigarem pela posição, e principalmente o que o Botafogo precisa mesmo são reforços na defesa. É um time que tem uma defesa mediana no Botafogo. Conseguindo esses reforços, o time fica mais forte para o ano que vem. Acredito que, de novo, briga pela Libertadores e, quem sabe, dependendo aí da qualidade de reforços que chegarem, pelo título, Diego. Passar a bola para você. Agora a gente vai falar de Santos e Palmeiras, isso? De acordo, Pazini, você citou o Sassá. Sassá que abriu o placar nesse Flamengo e Botafogo. Santos que... Agora vamos falar do Santos e Palmeiras, né? Santos que tomou o gol do Michael Leite no comecinho do jogo. O Michael Leite que é refugo do Santos. Só que com o decorrer do primeiro tempo conseguiu a virada. Pois é, Diego, isso mesmo, né? O Santos que teve o Michael Leite, né, durante um certo tempo, tendo até uma passagem boa, né? Alguns momentos ruins, mas uma passagem no geral boa pela equipe santista. Agora, do lado do Palmeiras, acabou abrindo o marcador para o rival, né? O Michael Leite, logo aos 5 minutos, com o passe ali do Barcos, abriu o marcador para a equipe do Palmeiras. Só que depois o time do Santos, né, com show, como você disse antes, Diego, do Neymar, conseguiu a virar, né? O Neymar dando passe para o gol do Vidrade, um dos jovens professores do Santos, marcando 2 gols. Joga bola demais o Neymar, né? É indispensável esse comentário. Ele acabou definindo a parada do Santos, decretando ali o final melancólico do Palmeiras, que já estava rebaixado, e o fim do Campeonato Brasileiro para as duas equipes paulistas. O Santos fez uma campanha mediana pela falta de elenco. Não tinha, que até poderia ter feito mais do que fez, no oitavo lugar, quem sabe poderia ali ter feito um campeonato melhor, mas é mais pela falta de elenco e também pela dependência do Neymar. Muito tempo se juntando à seleção, ficando de fora da equipe do Santos, e o Santos tinha muita falta dele. O que o Santos precisa para o ano que vem? O Santos precisa no ano que vem de reforços, é o mais do que lógico. A equipe do Santos tem alguns bons jogadores, tem o melhor jogador do Brasil atualmente, que é o Neymar, tem o Felipe Anderson, que é um jogador com potencial, pode render mais do que tem rendendo. O Patito Rodrigues é um bom jogador argentino, apesar de não vir tendo boas atuações com o Santos. Tem o Arouca, que é muito bom volante, o Vitor Andrade, que é um garoto de potencial, o Rafael é muito bom goleiro, ou seja, tem bons jogadores do Santos.
O que precisa é de reforços, porque perde muitos desses jogadores. Precisa de um reforço fundamental no meio campo para frente, para dividir ali a responsabilidade com o Neymar. O Santos é muito dependente do Neymar. E também para o caso do Neymar ali, quando estiver na seleção brasileira. Enfim, além disso, precisa de mais reforços no meio campo também para preencher o setor e para ter mais opções. O Santos tem poucas opções no meio de campo. E aí, um dos reforços possíveis é o Montijo, que tem um excelente reforço já para dividir aí essa responsabilidade de fazer diferença com o Neymar. E com isso, com o Montijo, com o Neymar, até podem subir, eu acredito, de produção, o Felipe Anderson e o Vitor Andrade, porque são garotos de potencial. Então o Santos ficaria mais pronto para a próxima temporada, ofensivamente falando, e se ganharia mais opções. Além do Montijo, o time do Santos tenta ali ofensivamente falando também o Kleber. Ofereceu 1 milhão de euros no jogador do Grêmio, o Grêmio está pedindo 2 milhões. Se o Santos conseguir esses 2 milhões para a contratação do Kleber, seria um bom reforço, é muito bom atacante, mais um ali que dividiria a responsabilidade com o Neymar, o Felipe Anderson, caso o Montijo se junte ao time com o Montijo, com o Vitor Andrade, ou seja, seria outro reforço interessantíssimo. Então o Santos precisa de mais opções. Tem alguns bons jogadores, mas tem poucos, fora que não tem um banco à altura e é muito dependente do Neymar. Conseguindo esses reforços lá na frente, para dividir responsabilidade, caso de um jogador ou outro desfalcando a equipe aqui e ali, quando o Neymar estiver na seleção, o Santos volta a ter um time fortíssimo e volta a brigar pelo título Brasileirão, por vagas na Libertadores e por tudo que é campeonato no ano que vem, porque tem jogadores de muito potencial, como disse. O que precisa é de reforços, e principalmente também um outro fator, reforços na defesa. A defesa do Santos carece muito, inclusive a defesa titular. Então precisa de reforços, principalmente nesse setor do Santos, para ter um time vital, um time certinho para o ano que vem. Não conseguindo esses reforços para a defesa, vai ser o que tem sido o Santos ultimamente, caso consiga os reforços para o ataque. Um time ofensivamente espetacular, mas que vai acabar pensando essa parte ofensiva, a parte defensiva deficitária, porque a defesa do Santos é muito fraca. Mas acredito que com esses fatores o Santos faz um ano que vem muito bom de novo, coisa que não ocorreu esse ano, quando o Santos decepcionou. Em relação à equipe do Palmeiras, rebaixamento melancólico e merecido, como a gente comentou aqui anteriormente, rebaixamento de uma equipe mediana que passou o campeonato quase inteiro na zona de rebaixamento, que foi super dependente o tempo inteiro do Marcos Assunção e do Barcos, e que é muito fraco. Então, merecido o rebaixamento do Palmeiras, rebaixamento melancólico, por sinal. E além dessa situação aí do Palmeiras, tem aqui o Diego comentando em off aqui, é verdade, o Palmeiras de fato deu uma acomodada ali em algumas rodadas depois da Copa do Brasil. Teve esse fator também. Então, o Palmeiras, por todos esses motivos, foi merecido o rebaixamento do Palmeiras. E aí muita gente comenta, às vezes me perguntaram pelo Twitter, mas a gente não teve programa na época, eu não pude responder, me perguntam de quem que é a culpa do rebaixamento do Palmeiras. Eu até escrevi uma coluna sobre isso. A culpa do rebaixamento do Palmeiras não é de um ou de outro, é de todos. Todos são responsáveis, todos que passaram no ano do Palmeiras, menos o Gilson Kleina, o Barcos e o Marcos Assunção, obviamente, são responsáveis pelo rebaixamento do Palmeiras. A começar pela diretoria, péssimo trabalho, péssimo planejamento. Aliás, planejamento nem existiu. E também, além disso, a questão da crise. A diretoria do Palmeiras não conseguindo organizar minimamente o time. Foi um planejamento que não existiu ao longo do ano na equipe do Parque Antártica. Além disso, também tem um pouco da responsabilidade do Filipão. É claro que o Filipão, com o time mediano, foi campeão da Copa do Brasil, mas o Filipão que montou esse time mediano, e o Filipão foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do Palmeiras também. Com o mesmo time mediano, ele pagou o mico no Campeonato Brasileiro. Fora que tem outra questão também, né? Tudo bem, o Palmeiras na Copa do Brasil ganhou, mas vai lembrar que o Palmeiras, ao longo do caminho, o único time forte que pegou foi o Grêmio, e mesmo assim o Grêmio, que naquela época não estava tão bem quanto foi no Campeonato Brasileiro, e que entrou em um dos jogos com um time mistão. Então não dá aí pra cravar, o Palmeiras mediano foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão, mas enfrentando ninguém também. E além dessa situação, tem a situação também de que, tudo bem, a diretoria não ajudou, a diretoria não fez o planejamento, não liberou a verba suficiente para o Filipão, e aí por isso que o Filipão montou esse time fraco, super dependente do Marcos Assunção e do Barcos. Tudo bem, mas então, por que o Filipão não conseguiu montar um elenco melhor e fazer um trabalho bom, como o Gilson Kleina fez na Ponte Preta, como o Galo fez no Náutico, como foi feito
na equipe do Bahia também, que acabou não sendo rebaixada, a Portuguesa também, que acabou não caindo. Esses times tinham menos grana e um planejamento tão mal feito quanto a equipe do Palmeiras, e tinha menos receita também. O técnico teve que se virar para montar o time, dando exemplo principalmente do Gilson Kleina na Ponte Preta. E a questão é, esses times não foram rebaixados, fizeram o Campeonato Brasileiro, principalmente a Ponte Preta, bom dentro da sua realidade, conseguiram ali escapar do rebaixamento, a Ponte Preta inclusive com rodadas de antecedência. Ou seja, não é de desculpa falar que o Filipão não teve receita, a diretoria não a apoiou. Tudo bem, não apoiou mesmo, só que outros treinadores de times menores e com menos receita montaram elencos piores e conseguiram fazer um melhor trabalho. Então o Filipão poderia, mesmo com o que tinha nas mãos, montar um plantel melhor do que montou. Além disso, poderia ter feito um trabalho melhor também. Então o Filipão é sim um dos responsáveis pelo rebaixamento do Palmeiras. Além dessa responsabilidade do Filipão, a responsabilidade dos jogadores, aí um pouco menos. Tudo bem, os jogadores têm a parcela de culpa, porque não fizeram um grande campeonato. Alguns, principalmente o Valdívia, não tiveram muito comprometimento time ao longo do ano. O Daniel Carvalho, principalmente, né, o grande desenho do Palmeiras no ano, da falta de planejamento e também da crise. Daniel Carvalho é um jogador que não conseguiu fazer ao longo do ano o mínimo, quer entrar em forma de jogador profissional. Ou seja, alguns jogadores têm sim a sua culpa, mas aí é que eu retorno no ponto de que a principal culpa é de quem montou o elenco. O elenco de jogadores limitados foi montado pelo Filipão e pela diretoria. Ou seja, os jogadores têm sua responsabilidade, mas é menor do que a do Filipão e menor do que a da diretoria. Acaba que nesse meio termo aí, o time do Palmeiras, alguns jogadores do Palmeiras retratam bem o que foi o Palmeiras ao longo do ano. O Daniel Carvalho retrata bem a questão de confusão, crise na diretoria, falta de planejamento, falta de comprometimento com o Palmeiras. E também o Luan. Luan é um outro grande desenho do Palmeiras. Muitos jogadores do Palmeiras, assim como o Luan e assim como o time do Palmeiras, no final das contas, foram esforçados, mas limitados. Ou seja, o Luan e alguns outros jogadores são aí um desenho do que foi o Palmeiras nesse ano. Com isso tudo, é um rebaixamento mais do que merecido do Palmeiras, não dá para contestar. E o que aprende-se com isso? Palmeiras tem que ter planejamento para o ano que vem, a diretoria tem que organizar a casa, trocar diretoria, manter diretoria, mas tem que ser organizada a casa. O Palmeiras está uma bagunça como está o Flamengo. Além disso, reforços. É complicado porque tem a segunda divisão, mas tem Libertadores que chamam, só que aí no segundo semestre não tem Libertadores, tem segunda divisão, muita gente acaba não querendo permanecer no time. Tem sim essa dificuldade, mas dá para montar um bom elenco a equipe do Palmeiras. E aí, o que eu penso para o Palmeiras seria a situação de ou mantém Marcos Assunção. O Barcos inclusive disse que deve ficar, só se for uma proposta fenomenal para ele sair e o Marcos Assunção que fica. O que pode ser feito é o Marcos Assunção e o Barcos ficam, o Palmeiras reforça bem o time para fazer uma Libertadores, depois subir tranquilo para a primeira divisão e manter a base para o outro ano, 2014 no caso, para fazer um bom Brasileirão, ou então começa do zero, negocia os principais jogadores, começa um trabalho todo do zero com o Gilson Kleina, com uma nova montagem de elenco para participar ali da Libertadores, para subir para a primeira divisão e aí começar um novo trabalho, aí um trabalho já a longo prazo. Eu gostaria mais de uma mescla das duas formas aí, contratar uns bons jogadores para montar um bom time e também dar oportunidades a garotos ali das categorias de base do Palmeiras e ir montando um novo grupo. Eu acho que esse equilíbrio aí é o ideal para que o Palmeiras no ano que vem consiga pelo menos passar de fase na fase de grupos da Libertadores ou fazer uma boa fase de grupo. Na segunda fase eu acho muito complicado, dependendo dos adversários, o Palmeiras ir longe, como diz, dependendo do grupo, o Palmeiras tem que passar, mas tem que fazer isso para pelo menos fazer uma boa Libertadores, voltar à primeira divisão e aí em 2014 fazer um bom papel na primeira. O Palmeiras tem condições de fazer isso para que a torcida do Palmeiras volte a viver os dias de glória com a equipe Palestra Itália, Diego. De acordo, Pazini. Você também falou da falta de planejamento do Palmeiras, né? Um time que desde a temporada de 2011 já não tinha aquele elenco para brigar pelo Brasileirão, né? Para brigar para deixar voos mais altos. Esse ano acabou que a Copa do Brasil foi uma ilusão, né? Um lampejo pro time. Aí o final veio a segunda divisão e eles acordaram do sonho. E o Grenal, Pazini? Que era esperado uma grande festa, teve uma homenagem antes do jogo, esperava um show do Grêmio.
E aí que acabou com 0 a 0 e pancadaria. Acho que o Gabriel sofreu um probleminha aqui. Bom, parece que o Gabriel tem feito uns probleminhas aqui, né? Já já voltamos. Pazini? Opa, Ó, tem uma interferência aí, amigão? sim, foi uma madeirinha, né, pra variar. Ê, Madeirinha. Na minha estreia eu tô tendo queixa da Madeirinha. Madeirinha gosta de brincar, ele gosta de brincar nas estreias, príncipe. Ah, eu que sou calor, ele vem querer tirar com a minha cara, né? Brincadeira.
Brincadeira. Vamos lá, vamos prosseguir, Diego. Voltando, né, o Grenal, que era pra ser um Grenal de festa, né, teve homenagem antes do jogo, teve toda aquela comemoração, torcida tanto do Grêmio quanto do Inter lotaram no Olímpico, fizeram aquela festa, mas dentro de campo vimos um 0-0, cheio de expulsões e pancadaria, Pazini. Pois é, Diego, isso mesmo, né, foi um Grenal que acabou sendo muito triste, né, desse ponto de vista. Esperava-se uma grande partida, acabou se tendo muita confusão no Grenal. E acabou que o jogo, infelizmente, ficou em segundo plano, né? Lamentável esse fato. A gente sempre defende aqui as manifestações da torcida, né? O torcedor, futebol é paixão, é amor. O torcedor tem todo o direito de se manifestar da forma que quiser, contanto que pacificamente, né? Não existe censura e o torcedor é livre, tem que demonstrar sua paixão, gritar, xingar, elogiar, cantar, chorar, sorrir, fazer o que quiser, só que de forma pacífica. Quando começa essa questão do torcedor ser um tanto violento, né? O que ocorreu no Grenal é muito triste, lamentável e não pode ocorrer de forma alguma. E para falar de futebol, né, Elias, né, Diego, perdão, que é o fato que importa, né, deixar essa questão para segundo plano, o jogo deixou um pouco a desejar, né, e mostrou aí o que foi esse Grenal bem fraco, né. Foi um 0-0 muito ruim, o jogo foi fraco, tecnicamente falando, e aí, por conta disso, o 0-0 é bem condizente com o que foi a partida, né? E dá o destaque também negativo para o Heber Roberto Lopes no final do jogo, né? Deveria ter dado mais acréscimos por conta da paralisação, acabou que o Heber Roberto Lopes fez feio também de acabar o jogo praticamente um minuto depois da volta dele, né? Foi equivocado o árbitro aí que, surpreendentemente, né, fez um bom campeonato brasileiro. O Heber Roberto Lopes não fez um campeonato brasileiro ruim, não. Só que nesse jogo entre Inter e Grêmio ele deixou e muito a desejar num jogo histórico, o último jogo do Olímpico, e eu acho uma pena também, né? Tudo bem que a Arena vai render seus frutos para o Grêmio, mas eu sou contra matar as tradições do futebol assim. A casa do Grêmio Olímpico durante 58 anos, estádio de muita tradição, a torcida, enfim, vários pontos, e o estádio indo abaixo. O Grêmio vai mandar seus jogos agora na Arena. Eu acho lamentável essa situação, não me agrada o Grêmio saindo do Olímpico, assim como também o Náutico dos Aflitos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é uma pena, assim como é uma pena também para o Grêmio jogar o Grêmio ir para a pré-Libertadores, né? A equipe do Grêmio não vai para a fase de grupos da Libertadores por conta dessa situação do empate do Atlético ter vencido a equipe do Cruzeiro, e aí, devido a isso, a equipe do Grêmio vai ter que disputar aquela primeira fase que é perigosa, porque o Grêmio não jogou a Libertadores nos últimos anos. Dependendo do adversário, pode ser um jogo complicado, na altitude, primeiro jogo da temporada, um jogo sempre difícil, jogadores sem ritmo de jogo ainda, ou seja, pode-se ter alguns problemas a equipe do Grêmio nessa partida. Eu até acredito que o Grêmio consiga passar pela primeira fase da Libertadores, mas é um tanto complicado, dependendo, como citei, do adversário, e também porque tem essa situação aí da altitude, dependendo, novamente, do adversário do Grêmio nessa primeira fase da Libertadores. Mas acredito que o Grêmio consiga passar por ela, sim. Quanto ao Internacional, um campeonato que deixou a desejar, né? A equipe do Inter não foi bem, e o que justifica isso, todo mundo esperava muito do Grêmio. A gente aqui no começo do ano cravou, na equipe do Inter, perdão, a gente no começo do ano cravou o Inter como um dos favoritos ao título, time de um elenco sensacional, dos melhores do país, e time também. Só que o problema foi a equipe do Inter perdendo muitos jogadores importantes ao longo do campeonato. Jogadores servindo seleção, jogadores contundidos, e aí nisso o Inter não conseguiu repetir durante muito tempo. A equipe do Inter sempre desfalcada, e aí por conta disso o time do Inter não conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro. A equipe perdeu seus principais jogadores em muitos jogos, não conseguiu repetir a escalação em jogo nenhum, e aí, por conta disso, o Internacional não conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro. Para a temporada que vem, acredito que consiga, porque tem um elenco
forte, não deve perder tantos jogadores por lesão como perdeu nesse campeonato, e aí deve chegar mais forte para o ano que vem. De acordo, Pazinho. Desculpa a demora aí, né? Que o Madeirinha deu uma rasteira aqui. Acabou me atrapalhando um pouco. Então, agora vamos para Fluminense 1, Vasco da Gama 2, Pazini. Onde o Fluminense, já desinteressado, né? Já pensando em 2013, acabou perdendo mais uma partida, né? E acabou que também não conseguiu aquele recorde de tentar a melhor campanha desde quando o Brasileirão é disputado por 20 clubes, a melhor campanha em pontos corridos. Pois é, a equipe do Fluminense acabou não conseguindo esse recorde que tanto almejava, fato que não diminui a conquista, né? O Fluminense não conseguiu aí essa conquista do recorde, mas conseguiu a mais importante, o tetracampeonato brasileiro, que a gente já comentou aqui em outra oportunidade, incontestável, né? Mais do que merecido esse título do Fluminense. Foi o melhor time ao longo do campeonato, não teve queda de rendimento, que normalmente acontece, ficou o tempo inteiro no topo, brigando pelo título, dos melhores ataques, melhor defesa, melhor saldo de gols. Teve o melhor goleiro da competição, que foi o Diego Cavalieri, o melhor jogador da competição e o melhor atacante da competição e o artilheiro da competição, que foi o Fred. Uma defesa, taticamente falando, muito bem armado. Além disso, a equipe do Fluminense também teve um meio de campo muito bom, apesar ali de não contar com o Deck em muitas partidas. O Thiago Neves fez um bom campeonato, o Elton Nem fez um belíssimo campeonato brasileiro. Além disso, também a equipe do Fluminense teve o resto do meio de campo se rendendo muito bem ao longo do Brasileirão, repito, apesar de não contar com o Deco. E aí, por conta desses fatores, o título é mais do que merecido, né? É incontestável o título do Fluminense. Muita gente comenta da arbitragem, que favoreceu o Fluminense em algumas partidas, mas é que a situação, a arbitragem do Campeonato Brasileiro é péssima, para não falar outra coisa. O STJD e a CBF piores ainda, e a arbitragem no campeonato tanto favoreceu o Fluminense quanto prejudicou o Fluminense também. E além disso, favoreceu e prejudicou outras equipes, todas as equipes do Brasileirão, ao longo de todo o campeonato. Então não tem essa conversa da arbitragem. O título do Fluminense é mais do que merecido e é incontestável. E aquilo que a gente esperava também, né? Apontávamos o Fluminense como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Não deu outra. O Fluminense conquistou o título como a gente esperava, então isso também torna o título do Fluminense incontestável. A respeito aí da equipe do Vasco, equipe que no final das contas acabou decepcionando. Apontávamos o Vasco como time para brigar pela Libertadores, chegou a brigar, mas depois caiu muito de produção. E caiu muito de produção por conta de um erro de planejamento. A equipe do Vasco tinha um time interessante, com bons jogadores. No meio da temporada não aguentou a pressão, acabou tendo que vender seus principais jogadores, e aí negociou o Fagner, o Rômulo e o Diego Souza. Isso acabou com o time do Vasco. Com a saída do Rômulo, o meio de campo sentiu muito, perdeu aquela boa proteção à defesa. O Newton, que fazia a boa dupla com o Rômulo, ficou perdido no meio de campo. O time também perdeu uma boa saída de bola, um jogador que aparece bem como elemento surpresa lá na frente. A saída do Fagner, o time perdeu muito com a pela lateral direita, fora que o Fagner marcava bem, e principalmente o Diego Souza. Diego Souza fez muita falta à equipe do Vasco, porque desde que ele deixou a equipe, o time ficou super dependente do Juninho Pernambucano. Antes tinha Diego Souza e o Juninho Pernambucano dividindo a armação das jogadas, e quando o Felipe atuava, com o Felipe também. E além disso, a responsabilidade de criação e de ser o jogador diferente do Vasco. Com a saída do Diego Souza, o Felipe caiu de produção e o Juninho Pernambucano ficou sobrecarregado. O time do Vasco era sempre bola no Juninho Pernambucano, o Juninho Pernambucano cruzando na área, o Juninho Pernambucano batendo falta, bola aérea com o Juninho Pernambucano. Ele ficou sobrecarregado em todos os sentidos. Não aguentou toda a pressão sozinho, até conseguiu fazer o Vasco ganhar algumas partidas, mas é complicado, ainda mais o Juninho, na idade que está, por melhor jogador que seja, foi um dos melhores meios do campeonato, carregar o Vasco nas costas até o final do Brasileirão. E além disso também as questões defensivas, né? O time já defensivamente fraco pelas perdas do Fagner e do Rômulo, também sentiu muito a ausência do Dedé, muitos jogos com a seleção e também pela lesão. Então o time do Vasco teve muitos problemas no segundo semestre para cá. Por conta disso caiu tanto de produção e se perdeu no Campeonato Brasileiro. E aí é que
eu digo, que inclusive já disse na época, eu repito agora, a culpa não era nem um pouco do Cristóvão, como já tinha dito. Não tinha como o Cristóvão fazer milagre com o que ele tinha nas mãos. Não era culpado de nada que estava acontecendo no Vasco, não era o correto mandar embora, tanto é que mandar embora não deu em nada, trazer o Marcelo Oliveira para substituí-lo não resolveu. Assim como também, depois o Marcelo Oliveira, tudo bem que ele pediu para sair, assim como ele sair depois também, acabou não resolvendo nada o problema do Vasco, que não resolve. O que o Vasco precisa para o ano que vem é de reforçar o time, isso é mais do que óbvio. O time precisa preencher essa lacuna deixada pelo Diego Souza, senão vai continuar super dependente do Juninho Pernambucano. Precisa de mais um volante. O Wendel pode até vir mais certo do time, mas precisa de mais um volante para dar mais segurança, e precisa de um lateral direito para substituir o Fagner. Além disso também, um reforço ali no ataque é bem-vindo, e principalmente reforço na defesa, mínimo para quando o Dedé estiver contundido ou com a seleção brasileira. Conseguindo esses reforços, eu acredito que o Vasco pode voltar a brigar pela vaga na Libertadores. Para título no ano que vem, acho que é só do Campeonato Carioca mesmo, e olhe lá, às vezes ali uma Copa do Brasil, dependendo, porque no Campeonato Brasileiro acho difícil, a não ser que consiga montar um elenco muito forte. Quanto à equipe do Fluminense, é óbvio, chega como favorita a tudo no ano que vem. Um dos elencos continua, obviamente, um dos elencos mais fortes do país, e tem time que entra como favorito sim, na Libertadores, no Brasileirão, no Carioca, Copa do Brasil, em tudo que disputar no ano que vem. Tem um time, um elenco nacional do Fluminense, e que deve ficar ainda mais forte para 2013, porque além de manter os jogadores, corre atrás de reforços. O reforço principal que a equipe do Fluminense corre atrás é o Conca. Tentou o Ronaldinho, que não deu certo, o Montijo não deve ir também, só que tenta o Conca que está mesmo para sair do Guangzhou Evergrande. Nessa temporada o Fluminense tentou a contratação dele, não conseguiu a contratação do Conca, o Guangzhou conseguiu segurar o ex-meio-campista do Fluminense, e o Conca também acabou dizendo que ia cumprir o seu contrato, cumpriu, e ainda tem mais um ano, mas o Guangzhou e o Conca conversaram, e pode ser, o Guangzhou na época inclusive disse isso, que liberaria o Conca para janeiro. Então é aí uma boa possibilidade do Conca voltar para o Fluminense, e aí o Fluminense teria um meio campo sensacional com o Conca, com o Thiago Neves, com o Deco e ainda com Wagner, teria outras opções também. Então seria um time sensacional esse do Fluminense para o ano que vem, ainda mais sensacional do que o desse ano. Entra como favorito em tudo para a próxima temporada. Maravilha, Madeirinha travou ali o Diego, né? Madeirinha para variar. Falando aqui então agora do grande jogo entre Atlético e Cruzeiro, jogo aí que fechou o ano dos clubes mineiros no Brasileirão 2013, né? A equipe do Atlético conseguiu a vitória por 3-2 num jogo sensacional, mais um clássico muito bom, né? Os dois clássicos entre Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foram muito bons. E para fechar com chave de ouro, né? Um clássico que deu aí, depois da torcida do Atlético ficar bem cabreira, achando que não ia dar mais, que deu à equipe do Atlético a vaga direta na Libertadores. A vitória do Atlético foi merecida, o jogo foi bem equilibrado no geral, a equipe do Atlético correu mais atrás, principalmente no segundo tempo, e foi merecido também porque o time do Atlético fez no geral uma partida um pouco mais organizada do que o Cruzeiro. Em determinado momento do jogo, as duas equipes ficaram de forma bem parecida, jogando taticamente. O jogo, principalmente na metade final do segundo tempo, teve ali uma falta, parece que de meias no campo. As duas equipes sem seus principais criadores, o Ronaldinho e o Montijo, que foram substituídas, ficaram muito na ligação direta. E aí nessa ligação direta acabava que a bola ia para o ataque do Atlético, depois a defesa do Cruzeiro mandava para o ataque do Cruzeiro, e a bola não era trabalhada no meio de campo. Mas tirando isso, a equipe do Atlético foi levemente superior
ao longo da partida. Foi um clássico equilibrado, mas com um predomínio um pouquinho maior da equipe, mas um predomínio leve, perdão, da equipe do Atlético. O Atlético, que mereceu essa vitória, conseguiu a vaga na Libertadores no ano que foi fenomenal para o Atlético. Ninguém apostava muita coisa no time no começo do Campeonato Brasileiro, apesar do Campeonato Mineiro. Aqui mesmo no Planeta Futebol, eu e o Elias esperávamos do Atlético uma campanha mediana, só que o time foi construído e bem construído ao longo do campeonato. Veio o Ronaldinho Gaúcho, cercado de desconfiança, ninguém apostava no Ronaldinho. O Ronaldinho deu certo como deu no Atlético. E como eu até disse na época, eu citei, o Ronaldinho não atravessa um grande momento, mas é um jogador que, se quiser jogar, é muito acima da média para o padrão técnico do Campeonato Brasileiro. Se ele quiser jogar bola, ele vai ser o melhor meia do Brasileirão, um dos melhores meias, e vai ser importantíssimo para o Atlético, até porque o Atlético não tem um jogador como o Ronaldinho, o meia armador ofensivo que trabalha a bola no meio de campo, encosta no ataque, bate bem na bola, dá lançamentos, cruza bem a bola na área, bate bem faltas, escanteios. O Atlético não tem isso. Então, se o Ronaldinho quiser jogar, vai dar muito certo no Atlético. E deu no que deu. Ele quis jogar, foi fundamental, como eu esperava, para a equipe do Atlético, encaixou muito bem no time. Caiu como uma luva. A diferença do Atlético do meio do ano para o Atlético do final é o Ronaldinho Gaúcho. Antes era a mesma coisa. O Atlético era um time que trabalhava bem a bola pelos lados, marcava forte, saía bem no contra-ataque, principalmente com o Bernard pelo lado esquerdo e usando o jogo como pivô lá na frente. Com a entrada do Ronaldinho, o time manteve isso. A diferença é que tinha um jogador trabalhando a bola no meio de campo, pensando o jogo, que bate bem na bola, dá bons lançamentos, bate bem faltas, e aí isso fez toda a diferença para o Atlético fazer o campeonato que fez. Fora que vale lembrar, o Ronaldinho jogou quase todas as partidas do Brasileirão pelo Atlético Mineiro. Foi um jogador fundamental, assim como também o Bernard, assim como também o Hever. E o Leonardo Silva lá atrás, o Marcos Rocha na lateral direita, Vitor fez um bom campeonato, e o Jô lá na frente, muito contestado em alguns momentos pela torcida, mas é um jogador importante, porque faz bem o pivô nesse time que precisa disso, e apesar de perder muitos gols, também faz os seus gols e é importante para o Atlético nesse sentido. O Jô foi um jogador fundamental também para o Atlético ao longo desse Brasileirão. O Atlético mereceu o vice-campeonato, é incontestável, brigou pelo título quando ninguém esperava, e a diferença do título para o Atlético é que o Atlético teve aquela queda natural que os times têm no Campeonato Brasileiro, coisa que o Fluminense não teve, o que torna aí, como disse, mais uma vez incontestável o título do Fluminense. E tem até o detalhe, o Atlético, mesmo com essa queda, fez uma campanha que, se fosse nos últimos 3 anos, o time teria sido campeão nacional, para ter noção de como foi uma campanha sensacional essa do Atlético Mineiro. Fez um belíssimo Campeonato Brasileiro. Para o ano que vem, o que o Atlético precisa é de alguns reforços. O time já conseguiu o Gilberto Silva para a defesa, excelente reforço, jogador revelado pelo América, que já defendeu o Atlético antes de ir para o Arsenal, depois para o Olympiacos no futebol europeu e voltar para o Grêmio. É um excelente reforço, porque no mínimo vai compor bem o elenco do Atlético, vai ser um bom reserva para o Hever e para o Leonardo Silva na zaga, ou então no meio de campo para o Pierre e para o Leandro Donizete. Mas caso o Atlético negocie o Hever ou o Leonardo Silva, que eu espero que não aconteça, aí o Gilberto Silva vira titular, ou seja, é um bom reforço de qualquer forma, só que aí a questão é que precisaria de mais um reforço para a defesa, um reforço no caso para ser o reserva do Gilberto Silva. Mas já tem um time defensivamente muito bom, o Atlético, e com bons nomes, inclusive no banco de reservas. No meio do campo aqui precisa de um pouco mais. O Atlético precisa de um reserva de nível para o Ronaldinho Gaúcho, para o Bernard, e precisa de um meia de confiança lá na direita. Antes tinha o Danilinho deixou o Atlético, não acho que fez a diferença na questão do título, não acho que isso procede, mas depois que o Danilinho foi embora, o Atlético não teve um jogador de confiança ali. Tentou o Serginho pelo setor, não deu certo, o Guilherme não deu certo. Então o Atlético precisa de um jogador no setor, um jogador para chegar e tomar conta da posição. E precisa de reforços ali no banco para o Ronaldinho e para o Bernard, para compor elenco, e também de um reforço de alto nível na frente para o Jô, ou então até um jogador para tomar conta da posição, o que pode ser o Diego Tardelli, mas eu não acredito, porque a negociação com o Algarafa está muito complicada. Mas precisa desses reforços para ter mais banco, coisa que o Atlético não teve nesse ano, e isso faz a diferença. Todo mundo sabe disso, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas é um time muito forte para o ano que vem, time que, por ter mantido essa base, eu acredito que brigue novamente ano que vem pelo título do Brasileirão. Pode fazer uma boa campanha na Libertadores, eu não acredito em título
porque tem-se times mais fortes e também porque pesa um pouco a questão do time não acostumado com a Libertadores. O Atlético, a maior parte do seu elenco e também o clube, nas últimas temporadas, não está acostumado a disputar a Libertadores. Então o Atlético, não acredito que brigue pelo título, mas tem todas as condições de fazer uma boa Libertadores e brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil novamente. Tem um time dos mais fortes do país atualmente, o Atlético. E sobre o reserva para o jogo, só para dar uma explicação, tem o Leonardo, que fez alguns gols aí importantes para o Atlético em alguns momentos, mas não dá para confiar no Leonardo, um jogador tecnicamente muito fraco. A equipe do Cruzeiro, um ano muito ruim do Cruzeiro, ano que o Diego está até comentando que o Panathinaikos, só para corrigir em relação ao quanto ao ano do Cruzeiro, um ano fraco do Cruzeiro, né? Ano que muito a desejar, mas que a gente também esperava que fosse ser uma campanha mediana, né? A diferença é que o Atlético conseguiu o bom reforço no meio do ano, coisa que o Cruzeiro não conseguiu. E aí por conta disso que o ano do Cruzeiro foi tão decepcionante assim, foi um time super dependente de nas jogadas, com uma defesa no meio de campo medianos, para falar o mínimo, sem uma grande referência lá na frente, e aí por isso que o Cruzeiro fez esse ano fraquíssimo, o que a gente, como disse, esperava. No ano que vem é básico que o Cruzeiro precisa de reforços, precisa de muitos reforços na defesa, precisa de reforços no meio de campo, já conseguiu o Diego Souza, deve contratar o Martinus em definitivo, e aí precisa de forma de manter o Montijo. Mantendo o Montijo, o Cruzeiro já tem trio de meia sensacional, aí o Montijo não vai ser sobrecarregado na marcação, na criação de jogadas e encerro diferencial do Cruzeiro. Terá para isso também o Diego Souza e o Martinúcio. Com isso, o time do Cruzeiro já foi mais forte, mas ainda assim precisa de reforços no meio para o banco desses três jogadores, para a reserva deles. E se não consiga manter o Montijo, aí o Cruzeiro vai precisar de muitos reforços no meio mesmo. E no ataque, dispensa comentários, Anselmo Ramon, Wellington Paulista são jogadores nos quais o Cruzeiro não pode ser independente. O Cruzeiro tem o Borges, mas é um pouco instável por conta de precisa de peso e precisa também de mais algum outro jogador ali para compor o elenco. Fora, pode também dar mais oportunidades para alguns garotos, principalmente o Elber, que é um bom jogador de velocidade. Conseguindo esses reforços, o que eu acho que é improvável o Cruzeiro conseguir todos, o Cruzeiro pode fazer um excelente ano em 2013. A minha aposta hoje, para esse Cruzeiro hoje, como treinador o Marcelo Oliveira, é uma aposta de um ano de 2013 mais uma vez decepcionante, porque o Cruzeiro não sabe se vai conseguir manter o Egídio, e os reforços não foram grande coisa até aqui o Cruzeiro contratou o Egídio, zagueiro, e o Wellington, volante do Vitória, né? Reforços fracos para o que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa urgentemente de reforços, senão vai ter 2013 decepcionante mais uma vez, Diego. De acordo, Pazinho, mas quem sabe, né, o time do Cruzeiro com esses dois reforços, eles podem surpreender um pouco. E agora vamos de Curitiba e Figueirense, né? 3-0 pro Coxa. 3-0 pro Coxa, a grande goleada da rodada. Solta a voz, Pazinho. Maravilha, Diego. A equipe do Curitiba fechando bem o ano, né? Fechando aí com uma boa vitória o seu ano de 2013. A equipe do Coxa que fez o Campeonato Brasileiro dentro do que era esperado. No Campeonato Brasileiro ali na média, campanha mediana, o elenco não permitia muito mais do que isso. E o Curitiba, pro ano que vem, fica-se aquela dúvida, né? Do que dá para esperar da equipe. A equipe do Curitiba tem a volta do Alex, dispensa comentários, chega para ser um dos grandes jogadores do futebol do Campeonato Brasileiro no ano que vem, será um dos melhores jogadores em atividade no país, é cracaço de bola o Alex, dispensa maiores apresentações, só que aí é que volta a situação do Santos, do Cruzeiro, do Vasco, da superdependência, né? Não adianta nada ter o Alex e não ter um jogador para dividir responsabilidade com ele. Esse jogador pode ser o Rafinha, mas está complicado. O Curitiba não sabe se vai conseguir manter o Rafinha no elenco. E além do Rafinha, mesmo que consiga manter o Rafinha, precisa de mais jogadores de qualidade. O Alex já dá um outro patamar ao Curitiba, mas não vai conseguir carregar o time nas costas sozinho. O Curitiba precisa de reforços que a diretoria já vai tentando correr atrás. Tenta o Rafinha, lateral do Bayern de Munique, que seria um excelente reforço. Tenta alguns reforços no ataque, na defesa, e tenta a permanência do Rafinha. Passa por isso o ano do Curitiba,
para que o Curitiba em 2013 consiga fazer uma boa campanha de, quem sabe, brigar por vaga na Libertadores. Mas atualmente, só com o Alex, eu acredito que o Coxa pode até brigar pela Libertadores, mas não cravo o Curitiba brigando por isso não, porque é um time que ainda precisa de mais reforços e por conta disso eu prefiro esperar um pouquinho mais para cravar algo a respeito do Curitiba. Mas é um time que promete para o ano que vem sim. O Alex fará a diferença e o Coxa deve conseguir bons reforços. Quanto à equipe do Figueirense, um rebaixamento que ninguém esperava, ainda mais com a lanterna da competição. O Figueirense que foi tão bem no último Brasileirão, desse ano caiu muito de produção você tinha alguns jogadores interessantes, né? O Luiz, o bom atacante, o Caio, o bom meio-campista, contratou o Louco Abreu, todo mundo esperava muito do Abreu na equipe do Figueirense, acabou não dando certo, né? O Louco Abreu já deixa a equipe do Figueirense, deve voltar para o Botafogo em janeiro, e aí já é um grande reforço para o Botafogo, que a gente comentou, e além disso, deve perder alguns outros jogadores, né? O Caio, inclusive, um desses bons meio-campistas, que era do Eintracht Frankfurt da Alemanha, deve deixar a equipe, né? Uma pena, o Figueirense não tinha time para ser rebaixado, mas acabou caindo para a segunda divisão. Para dar um exemplo, o Figueirense tinha mais time do que o Bahia, Ponte Preta, Portuguesa, só que aí o Náutico também, só que aí é que pesa a questão do planejamento. Nesses times se planejaram bem, montaram um time limitado, mas bem armado, e por conta disso conseguiram sobreviver. O Figueirense foi do time ao longo do campeonato, não teve um planejamento, troca de treinadores e por conta disso deixou muito a desejar. Para o ano que vem acredito que o Figueirense consiga aí lutar pela primeira divisão, pela volta à primeira divisão. Tem um time mesmo com as perdas do Caio, que é iminente, do Lopes que já saiu, do Aloísio que já foi para o São Paulo. Tem um time Figueirense para brigar pelo acesso à primeira divisão. Tem um time para a segunda divisão ali num bom nível. Só que precisa de um planejamento já para tentar a volta e já pensando no ano que vem, no ano de 2014, perdão, a equipe do Figueirense, Diego. De acordo, de fato o Figueirense foi uma grande surpresa, assim, uma revelação do campeonato de 2011 que nesse ano acabou decepcionando a todos e ficou com a lanterna. E agora vamos de São Paulo 3, Corinthians 1, de virada o Tricolor bateu o arquirrival em pleno Pacaembu, Pazini. Pois é, de virada, né, e com garotos, com reservas, né, a equipe do São Paulo conseguiu bater o Corinthians, que foi titular, por 3-1 e com méritos, né, o São Paulo, perdão, fez uma partida superior à do Corinthians e com destaque para o Paulo Henrique Ganso. Voltou a ter aquelas atuações que a gente espera dele, jogou bola demais o Paulo Henrique Ganso nessa partida, e ainda bem, né, aquilo que eu comentei em um programa com o André, eu e ele já comentamos em outros programas também, essa volta do Ganso aos gramados e a trajetória dele agora no São Paulo, a gente torce para o bom futebol, a gente torce para que o Ganso volte a protagonizar aquele futebol que ele sabe jogar, que é um excelente jogador, pode ser muito importante na série, inclusive também porque a gente gosta de futebol bonito, futebol bem jogado, e o Ganso proporciona. Ainda bem que o Ganso já nesse último jogo do ano fez uma boa partida e deixa aí um gostinho para o ano que vem, quem sabe também para as finais da Sul-Americana. Ainda bem, bom ver o Ganso voltando a ter uma boa atuação. Quanto ao futuro, né, das duas equipes, o Paulo acabou conseguindo a vaga na Libertadores, que no começo do campeonato a gente não acreditava, mas que no meio do campeonato começou-se a ser ali possível, e a gente inclusive cravou que o São Paulo conseguiria a vaga porque o time se reforçou bem e subiu muito de produção. O time do Corinthians fez uma boa campanha para que a gente esperava, preparação mundial, não ia brigar pelo título porque relaxou depois da Libertadores, então era uma campanha ali para ficar entre os 10 primeiros, coisa que a equipe do Corinthians conseguiu. Futuro das duas equipes, as duas equipes pensando aí, o São Paulo no Sul-Americano, o Corinthians Mundial. A equipe do São Paulo, para mim, é favorita final da Sul-Americana, na qual pode conseguir a sonhada despedida com o título internacional para o time que ele revelou. Para mim é totalmente possível. O São Paulo é favorito, para mim é mais time e conseguirá esse título da Sul-Americana. Falando que mesmo com a perda do Lucas, que vai para o Paris Saint-Germain, o São Paulo tem dos times e elencos muito fortes do país. Tem meio de campo muito bem armado, com sobra de jogadores, com destaque, é claro, Paulo Henrique Ganso voltando a jogar muito bem. Tem um ataque excelente,
opções, o Aloysio, que vem do Figueirense, é bom valor, tem o Luiz Fabiano, que dispensa apresentações, o Osvaldo, que teve um bom ano, mas eu acredito que 2013 dele no São Paulo será ainda melhor, e tem outras boas opções também. Tem uma defesa que vai se acertando com o Ney Franco aos poucos, melhorando a cada jogo, tá nítido isso, com o destaque do Eloy, que está jogando demais, e vai continuar tendo o seu capitão, ídolo, Márcio, Rogério Ceni. Então é um time fortíssimo, que vem, para mim, chega favorito a abrir a todos os campeonatos e vai contra a equipe do Corinthians, um Mundial. Mundial eu vou falar um pouquinho, porque amanhã nós vamos ter um especial do Mundial, vamos analisar de forma completinha o Corinthians e todas as equipes do Mundial Interclubes. Mas eu acredito que o Corinthians tem condições de ser campeão, sim. Para mim, o Chelsea, apesar de toda a crise que vive, é o favorito. Tem mais time, mais elenco, mais jogadores capazes de fazer a diferença e joga no nível técnico tático superior ao que o Corinthians joga. Então, para mim, o Chelsea é o favorito ao título mundial. O Corinthians, para mim, tem condições. Não estou falando aqui que a final vai ser Chelsea-Corinthians. Eu sempre sou contra isso, sempre digo que tem essas outras equipes. Mas estou falando de Chelsea-Corinthians, inegavelmente são os dois favoritos ao mundial. Mas eu acredito que o Corinthians tem condições de ganhar um mundial, sim. Tem um time para isso, armou bem a equipe. O Corinthians tem boas opções, pode mudar o esquema, variar o tipo de jogo e situações no decorrer da partida, dependendo de como for o Chelsea. Então acredito que o Corinthians tem condições de conquistar o mundial, sim, e dependendo ali do adversário nas finais, tem condições de passar tranquilamente por ele na final, enfrentar o Chelsea ou outro adversário. O Corinthians tem condições de levar o título mundial. Quanto ao ano que vem, também dispensa apresentações. O Corinthians, com o bom time que tem, bom elenco que tem, bem armado pelo Tite, para mim entra como favorito nas principais competições do ano também. Libertadores, Brasileirão, entra também na Copa do Brasil. Para mim o Corinthians tem time, assim como São Paulo, Fluminense, Inter, Atlético, tem time para brigar pelos principais títulos do ano, porque tem uma equipe muito bem armada, Diego. De acordo, Pazini, realmente Corinthians e São Paulo tem tudo para conquistar esses títulos aí em fim de temporada. E agora vamos de Portuguesa 0, Ponte Preta também 0, partida que acabou garantindo a Portuguesa na elite por ano que vem, Pazini. Pois é, a partida que garantiu a Portuguesa, né, uma manutenção, né, uma permanência, melhor dizendo, a Portuguesa na primeira divisão, que mais do que merecida, né? A Lusa fez um bom campeonato, ainda mais com o time limitado que tinha, e merecia essa permanência na primeira divisão a Portuguesa. Ainda bem que permanece também, porque é um time tradicional e bem simpático, a equipe da Lusa. Quanto à equipe da Ponte Preta, também fecha o ano bem, fecha o ano aí conseguindo uma campanha bem melhor do que se esperava. O 14º lugar para a Ponte Preta é uma grande conquista. Todo mundo cravava a Ponte Preta e a Portuguesa como dois times rebaixados e favoritos ao rebaixamento para a segunda divisão. As duas equipes com elencos limitados conseguiram fazer duas campanhas e permanecer na primeira divisão. Merecem todos os aplausos por isso. Quanto à próxima temporada, não acredito que consigam manter isso não, viu, Diego? A equipe da Portuguesa e a equipe da Ponte Preta são fracas, muito limitadas, e não acredito que consigam aí no ano que vem ter a mesma sorte que nesse ano. Para mim, entram como favoritas novamente a brigar contra o rebaixamento e a serem rebaixadas. No entanto, podem repetir, por que não, o que fizeram nessa temporada, de belas campanhas para os elencos que têm e conseguirem a permanência na primeira divisão. O ano que vem é, com toda certeza, o principal objetivo dos dois times. De acordo, Pazinho, a Portuguesa aqui ainda teve Bruno Mineiro, que foi um dos artilheiros da Série A esse ano. Agora vamos de Atlético Goianiense 0, Bahia 1. Partida que o Bahia já estava um pouquinho mais sossegado, né? Só dependia de si para permanecer na elite. Aí com o Rafael no fim do jogo, com lambança da zaga do Atlético, driblou o Márcio e garantiu o Bahia na elite em 2013, Pazini. Pois é, né, Diego? Acabou sendo o herói do Bahia, né? Da permanência da equipe na primeira divisão. E é uma permanência justa também, né? O Bahia também com elenco limitado, também com pouco investimento. E um elenco que ninguém dava nada por nada, né? O time do Bahia apostando em muitos jogadores que ninguém apostava mais, Souza, Lulinha, enfim, inúmeros jogadores do tipo. E o Bahia acabou conseguindo essa permanência na primeira divisão e com uma reta final muito boa, né? Quando muita gente
inclusive eu e o Elias cravávamos ali o Bahia caindo para a segunda divisão. O Bahia fechando o ano só com uma derrota nos últimos 5 jogos, né? Uma campanha aí que mostra porque que o Bahia não foi rebaixado, fecha a primeira divisão com 47 pontos, mereceu não ser rebaixado o Bahia. É muito bom isso, porque no ano que vem nós temos 2 times da Bahia, 2 times tradicionais, Bahia e Vitória, e a volta do Bavi, depois de uma década, a primeira divisão do futebol brasileiro. É muito bacana a gente voltar a ter esse clássico tradicionalíssimo na primeira divisão do futebol brasileiro. Muito bacana mesmo. E aí o que dá para esperar, né, Diego, falando da próxima temporada, eu acredito que o Bahia, novamente, assim como o Vitória, que está subindo também, vão brigar para não cair. Se vão cair ou não, é complicado apostar, né? Assim como é complicado, como disse também, da Ponte Preta e da Portuguesa, mas são times candidatos, porque tem elencos fracos, não dão muita pinta de que vão conseguir se reforçar bem, então a previsão já para o ano que vem é essa, mas eu acredito que consigam ali, quem sabe, com a camisa, como foi o Bahia nesse ano, se livrar do rebaixamento. E como disse, para fechar, o rebaixamento do Bahia, que não ocorreu de forma merecida. O Bahia conseguiu uma boa campanha, ainda mais pelo time mediano que tinha. Quanto ao Bruno Mineiro, bem falado, né, Diego? Fechou com 14 gols do campeonato, ficou ali junto com Barcos, Neymar e o Aloysio como um dos terceiros artilheiros do Brasileirão, né? O artilheiro Fred com 20 gols, como comentei, e o Luiz Fabiano de São Paulo, vice, com 17. Antes de passar a bola para você, Diego, para fechar aí para falar do Brasileirão da Série C, né? Passar de volta para você, né, rapaz? O Perinha me confundiu aqui, que a gente vai fechar com o último clássico da rodada, não é isso? Exatamente, Pazini. Náutico Sport nos aflitos, né? Onde o Sport estava desesperado, estava aflito. Tava aflito com a queda, até teve um pênalti defendido pelo Saulo, cobrado pelo Chiesa, só que no segundo tempo o Araújo sacramentou a queda do Leão para a Série B. Pois é, isso mesmo. Araújo aqui mesmo, que defendeu tantos clubes no futebol brasileiro, jogou no Japão também, é bom atacante. O Araújo acabou decretando a queda do Sport para a segunda divisão, para a festa da torcida do Náutico, né? Que despedida do Náutico dos aflitos no Campeonato Brasileiro, né? Despedida colocando fim à sequência de 3 jogos sem vitória, vencendo o maior rival e rebaixando o maior rival à segunda divisão do futebol brasileiro, né? Uma despedida dos aflitos do Brasileirão, porque os aflitos no ano que vem ainda terá algumas partidas no Campeonato Pernambucano, mas no Brasileirão esse foi o último jogo dos aflitos. Então, que despedida dos aflitos do Brasileirão, né? Despedida melhor não podia ter para a torcida do Náutico. O rebaixamento do Sport é merecido, né? Assim como a campanha mediana do Náutico foi sensacional e merecida também, time com elenco reduzido, mas vou voltar daqui a pouquinho. O rebaixamento do Sport foi merecido. O Sport, na minha opinião, não tinha time para cair, tem um time melhor que Bahia, do que Ponte Preta, do que Portuguesa, mas era time para brigar contra o rebaixamento. Antes do início do campeonato, a minha aposta aqui no Planeta Futebol era de que o Sport brigaria contra o rebaixamento. O Sport brigou contra o rebaixamento e caiu, coisa que eu não acreditava muito, mas foi merecido porque o Sport fez uma campanha muito ruim ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, ficou quase o campeonato inteiro na segunda divisão, na zona de rebaixamento, perdão, e por conta disso foi merecido esse rebaixamento do Sport, para tristeza do Capangão, a segunda divisão do futebol brasileiro. Mas acredito que o Sport no ano que vem brigue aí pela volta à primeira divisão e fique forte para 2014 para fazer uma campanha de permanência na primeira onda. Chega ano que vem na segunda onda como um dos candidatos ao título e a volta à primeira divisão, a equipe do Sport, pela camisa e também pelo time. Alguns jogadores devem sair, outros devem chegar, mas o Sport mantém a base, terá um dos times mais fortes da segunda divisão. Fora que a camisa pese muito também, o Sport é um time muito tradicional. Quanto à equipe do Náutico, cravava que o Náutico brigaria contra o rebaixamento e não brigou justamente pelos aflitos, né? A equipe do Náutico fez uma campanha sensacional nos aflitos, ganhando de times fortíssimos, Atlético, Fluminense, ganhou de times muito fortes a equipe do Náutico e por conta disso, principalmente os aflitos, o time conseguiu aí essa permanência na primeira divisão. E o grande destaque do Náutico nos aflitos acabou sendo o Chiesa, esse bom atacante que foi dos bons nomes aí desse Brasileirão, apesar de não aparecer muito, porque muitos jogadores do Atlético, do Fluminense, Neymar, jogadores do Grêmio, do São Paulo aparecendo bem.
mas foi um dos bons, também cedo, filho, Andrezinho do Botafogo, enfim, bons jogadores aparecendo no Campeonato Brasileiro. O Chiesa apareceu um pouco menos destaque, mas é um dos jogadores que fez um belíssimo Campeonato Brasileiro e que merecia mais destaque. O Chiesa se saiu muito bem, fez um belíssimo Brasileirão, foi um dos destaques aí, não só da equipe do Náutico, mas do campeonato. Quase todo jogo do Náutico dos aflitos, tava lá o Chiesa marcando gol e dando a vitória para a equipe alvirrubra. Campeonato sensacional do Chiesa, campeonato sensacional do Náutico também, com um time bem limitado, conseguiu pelo elenco que o Galo tinha nas mãos, que foi bem montado pelo Galo, e também pelo time certinho, entrosado, taticamente bem armado e que dava pouca bola para o adversário, pouco erra o Náutico. Por conta disso, o Náutico conseguiu aí essa boa campanha e a permanência na Série A do Brasileirão. Agora, para o ano que vem, sinceramente não sei se vai ser a mesma coisa. O Náutico tem ali alguns bons jogadores como Souza, bom meio-campista, Araújo e o Chiesa, o Rainer também, mas é pouco, como disse o elenco do Náutico, é limitado. E além disso, o grande fator do Náutico nesse ano, como disse, foi os aflitos. Aflitos que o Náutico não vai ter no ano que vem, né? No ano que vem o Náutico vai jogar o Brasileirão já na Arena Pernambuco. E aí fica a dúvida, o Náutico é muito forte em casa, muito forte nos aflitos. Será que no campeonato do ano que vem, na Arena Pernambuco, será tão forte como foi nos aflitos? Fica essa dúvida. Se for, o Náutico pode novamente conseguir uma campanha mediana e não ser rebaixado para a segunda divisão. Se não for, é um dos sérios candidatos a ir para a segundona por conta desse elenco reduzido e por conta da perda dos aflitos. O que eu acho que é lamentável, já comentei aqui em outras ocasiões, é contra a essência do futebol isso, é um ataque à tradição também, é uma pena o Náutico deixar sua casa durante sempre, um estádio que é tão emblemático para o Náutico, no qual o Náutico é tão forte em casa, no qual a torcida fanática do Náutico sempre vai prestigiar o time e no qual o time sempre se sai tão bem. É uma pena, a história também toda do estádio fica registrada apenas nos livros agora, vai por água abaixo, todas as conquistas e glórias que o Náutico conquistou lá, a memória não só do clube, mas dos seus torcedores também, é uma pena. Eu acho isso lamentável, uma tristeza enorme, e aí fica essa questão, né? Será que vai valer a pena, né? O Náutico vai ganhar uma boa grana, mas será que vai conseguir se manter na primeira divisão longe da sua casa histórica? E será que vai conseguir manter a força longe dela também? É uma pena, não está aí, a gente fica esperando agora como será esse Náutico no ano que vem, Diego. De acordo, Pazinho, o Náutico que realmente dentro dos aflitos era um gigante dentro de sua própria casa. Agora vamos ver como é que vai ser o desempenho do time na partida do ano que vem na Arena Pernambuco. E agora a gente vai de Série C. O Oeste de Itápolis conquistou seu inédito título nacional, né, seu primeiro título nacional, ao bater o Icasa, por 2-0, Pazini. Quem diria, né, Diego? Ninguém apostava no Oeste, né? No Campeonato Brasileiro da Série C, ninguém apostava sequer que o Oeste chegaria na fase final. O Oeste chegou na fase final. Nas quartas de final pegou Fortaleza. Aí todo mundo pensando que já era, né? Time tradicional, difícil de ser batido. O Fortaleza ainda arrancou 1-1 com o Oeste fora de casa. Só que aí quando chegou no jogo de volta, né, rapaz? O Oeste fez o 3-1 pra cima do Fortaleza. E aí lá, né, na casa do Fortaleza, e aí conseguiu a classificação para as semifinais. Nas semifinais, o Oeste já tinha garantido o acesso à segunda divisão nacional, conseguiu a boa classificação para cima da Chapecoense, novamente decidindo fora de casa. O jogo em casa, o Oeste 0-0, foi vencer da Chapecoense fora por 1-0, e aí na decisão o Oeste fez o inverso, conseguiu aí um empate fora de casa 0-0 com o Icasa e foi campeão dentro de seus domínios, batendo o adversário por 2-0, né? Aí modificando a relação que foi as semifinais, as quartas de final, conseguindo o título em casa, ao contrário de conseguindo classificações de casa. E é mais do que merecido o título do Oeste, né? Foi o time de melhor campanha na primeira fase, eliminou o Fortaleza, eliminou a Chapecoense na final, e na final foi superior ao Icasa fora de casa, empate 0-0, superior dentro de seus domínios, quando venceu por 2-0. Uma conquista sensacional da equipe do interior paulista, mais do que merecida e justo o título do Oeste na terceira divisão do futebol brasileiro. Lembrando que o Oeste sobe a segunda divisão junto com casa, com o grande Paysandu, que bom ver o Paysandu e o futebol do norte do país, do Pará, representado na segunda divisão. O Paysandu que é um time bem tradicional
e também a Chapecoense. As 4 equipes estão na segunda divisão do ano que vem e estão de forma merecida. De acordo, Pazini. Agora a gente vai de seleção brasileira, que recentemente voltou com o Luiz Felipe Scolari, né? Treinador do Penta, após 10 anos fora da nossa seleção. E o Carlos Alberto Barreira, que agora vai ser coordenador técnico da seleção canarinho e pentacampeão do mundo, Pazini. Pois é, né, Diego? A seleção brasileira, né, passando por um momento de mudanças. E sobre esse momento que é interessante, né, foi como a demissão do Mano Menezes foi do nada. Quando o time do Brasil começava a evoluir um pouquinho, mostrar uma melhora, o Mano Menezes é mandado embora, né? Claramente mandado embora por questões políticas, muito na cara que foi esse o fator da demissão do Mano Menezes, e aí quem assume na vaga dele é o Filipão, né? Em relação a essa mudança na seleção brasileira, eu não concordo. O Mano Menezes não era o técnico para a seleção brasileira, não deveria nem ter assumido o cargo, mas o momento no qual o Mano Menezes é mandado embora não fez o mínimo sentido. O Mano Menezes foi mandado embora no momento em que o time do Brasil começava a aparecer. O Brasil começava a ter no Diego Alves, excelente goleiro, sua figura como camisa 1, fechava a sua defesa, mesmo Danilo Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e o Marcelo. Essa é a defesa, é a linha de 4 defensiva, que é muito boa e na qual os 4 jogadores atuam nas melhores ligas do futebol europeu e atuam em altíssimo nível, o goleiro também, ou seja, uma defesa pronta e muito boa. E o meio de campo, tudo bem que tecnicamente tem muito talento, mas não é do nível das melhores seleções do futebol mundial, porque os seus principais jogadores atuam no nível técnico fraco, que é o do Campeonato Brasileiro, mas um meio de campo de talento, um ataque de talento que começava a ser mais desenhado, né? Começava a ser desenhado ali, podendo entrar o Fred como camisa 9, o time desenhando o meio de campo com o Kaká, com o Neymar, com o Hulk, ou então com o Hulk e o Kaká disputando posição, com o Oscar. Começava a desenhar um pouco mais o meio de campo do Brasil e o ataque. E a dupla de volantes, Ramires certo, o Lucas voltando agora de lesão, entraria aí com certeza nesse meio de campo, e com o Paulinho se juntando bem ali no meio, podendo ser uma boa opção no banco de reservas. Ou seja, o time do Brasil começava a se desenhar um pouquinho mais. Não era time para ganhar a Copa do Mundo, independente de qualquer coisa, e por conta dessa situação, principalmente do nível técnico da seleção, o time tem talento, mas é muito abaixo do nível técnico de uma Espanha, Alemanha, Holanda, Itália, enfim, as seleções mais fortes do mundo atualmente. Mas era um time que começava a se desenhar um pouquinho mais. E aí não faz sentido você mandar o Mano Menezes e o trabalho dele embora há 2 anos da Copa do Mundo para contratar o Filipão. Não faz sentido isso. Não vai mudar. Para mim, o Brasil, com ou sem Filipão, não é time para ganhar a Copa do Mundo. Tem uma equipe muito abaixo dessas outras, muito abaixo tecnicamente dessas outras que eu já citei, e não muda muita coisa. Fora que não promove a renovação que está sendo tão necessária no futebol brasileiro. Chama Filipão e Parreira é como um retrocesso na CBF e na seleção brasileira. Seria o ideal aí, já que vai mandar o Mano Menezes embora, reitero isso, para o Mano Menezes não era o técnico certo da seleção, mas atualmente não fazia sentido mandá-lo embora. Não deveria nem ter sido eleito técnico da seleção brasileira, mas já que foi eleito, já que estava fazendo um trabalho, desenhando mais o time há 2 anos da Copa, que fosse mantido. A demissão dele foi equivocada. E aí, por conta disso, o Filipão é um retrocesso, porque já que resolveu se mandar o Mano Menezes embora, que apostasse aí num trabalho a longo prazo, né, Diego? Porque a curto prazo não vai mudar. A seleção brasileira não vai chegar na Copa do Mundo por causa do Filipão com time para ser campeão, não vai chegar na Copa do Mundo com muito mais forte, não vai chegar como um dos favoritos, porque está muito aquém tecnicamente das principais seleções do mundo. Ou seja, não faz muita diferença. Seria o ideal aí apostar num técnico novo. Para mim o melhor nome seria o Ney Franco, mas o Ney Franco já queimado com a CBF, então que fosse um outro técnico novo. E aí tem-se muitas opções. O Brasil poderia apostar num técnico novo, seria a melhor opção, ou então no técnico estrangeiro. Aí eu nem falo Guardiola, que seria um grande sonho, mas tem-se outros treinadores estrangeiros bons que o Brasil poderia tentar contratar e que seriam boas opções.
O Sampaoli estava aí dando sopa, agora acertou com a seleção chilena, seria uma boa opção. Tem o José Pekerman, que tudo bem, está empregado com a Colômbia, mas se o Brasil corresse atrás, quem sabe é uma boa opção. Tem o Bielsa, que está mal no Atlético Bilbao. Tem o Martínez, que está sem trabalho. Tem o Martino, que também está sem trabalho. Ou seja, tem-se alguns treinadores bons aí no futebol mundial estrangeiros que seria interessante o Brasil correr atrás. Seria uma nova filosofia, num trabalho a longo prazo, poderia dar muito certo. Mas é claro, o melhor nome para mim, assim como de muitos outros citaram isso, assim como o povo também pedia, para mim o melhor nome era sim o Guardiola, visando principalmente um trabalho a longo prazo, porque nem o Guardiola, eu imagino ele fazendo a seleção brasileira chegar no nível sensacional para conquistar a Copa do Mundo. Até porque vale lembrar, o que me faz também pensar que o Filipão não resolve, o Brasil não terá muitas partidas à disposição. O Filipão vai ter que conhecer o grupo inteiro, vai ter que mudar a mentalidade, então se adaptar à mentalidade do Mano em muito pouco tempo, com poucos encontros com a seleção, tem praticamente só a Copa das Confederações pela frente, ou seja, não resolve. Foi uma atitude, mais uma equivocada da CBF, fora que precisa, repito isso, dessa renovação, Diego, já se faz urgente na seleção brasileira, não só na seleção brasileira, mas no futebol brasileiro. Precisa mudar o calendário, que é totalmente equivocado, precisa-se também de uma melhora nas categorias de base dos clubes e da seleção, precisa ser tratada de uma maneira melhor e precisa também dessa reformulação, não só agora de treinador, de diretor, como é o Parreira, mas também de presidente, né? O Marinho podia aproveitar e pegar o boné dele, junto com o André Sanches, junto com o Mano Menezes e sair da CBF, né? Infelizmente é um sonho que não vai acontecer por agora, mas por todos esses motivos, Diego, não resolve o problema da seleção brasileira. O Brasil continuará a Copa do Mundo, para mim, chegando ali numa campanha no máximo de quartas de finais. Tem um time muito abaixo dos outros. E quanto ao Filipão, que muita gente questiona, muito bem, tem esses nomes melhores do que o Filipão, mas por que o Filipão não é um bom nome? Ou então, o Filipão era o melhor nome, sim, o Filipão é especialista em mata-mata, o Filipão foi rebaixado, conseguiu ganhar a Copa do Brasil com o time limitado do Palmeiras. Mas aí retorna-se aquelas questões, né, Diego? O Filipão conseguiu o título da Copa do Brasil com o Palmeiras limitado, mas o Palmeiras só enfrentou times fracos na Copa do Brasil. Quando pegou o Grêmio não estava forte como no Brasileirão e jogou umas partidas com uma equipe mista porque tinha muitos desfalques. Além disso, esse mesmo Palmeiras limitado do Filipão que ganhou a Copa do Brasil foi rebaixado, e principalmente pelo Filipão, né? E tem-se outra questão, a diretoria não ajudou na montagem do time, mas o Filipão poderia ter montado um time melhor também, né? Como comentei quando falávamos do Brasileirão, Ponte Preta, Náutico, Bahia, Portuguesa, com menos renda e com elencos mais limitados, conseguiram fazer um campeonato brasileiro melhor do que o Palmeiras. Então, porque o Filipão tinha condições sim de montar um elenco melhor e de fazer um campeonato brasileiro melhor do que o que fez à frente da equipe do Palmeiras. Além disso, o Filipão não vive um bom momento, não só pelo Palmeiras, não vive um bom momento já faz tempo, não viveu um bom momento no Chelsea, no Uzbequistão, apesar ali de uma boa campanha com o Bunyodkor, a fama de Filipão, mestre do mata-mata, não colou por lá. Para lembrar, o Filipão foi eliminado na Asian Champions League e na Copa do Uzbequistão. Na Copa do Uzbequistão 2 vezes. Ou seja, essa fama aí de mata-mata do Filipão também não cola aí tanto assim esses últimos anos. E aí o último mito, né, o mito do Filipão 2002, a família Scolari, tem-se outra situação, né, Diego? Outra época, outra realidade, outro grupo de jogadores, e era o Filipão 10 anos atrás, né? Agora é tudo diferente, como disse, é outro grupo de jogadores, outra época, outro Filipão, e estamos em 2012, não 2002. Ou seja, tem essa diferença também. Então, por todos esses motivos que eu citei, também a CBF equivocada em tudo isso que fez, e equivocada também na escolha do Filipão. Não deveria ter mandado o Mano embora, apesar dele não ser o treinador para a seleção. Atualmente, era melhor até a Copa. Já que mandou o Menezes embora, que apostassem no treinador para trabalho a longo prazo, não um treinador para trabalho de tiro curto agora, e ainda mais o Filipão. É retrocesso, juntamente com o Parreira também, a CBF mais uma vez fazendo escolhas erradas no futebol brasileiro. Diego. De acordo, Pazini, de fato, naquela época era tudo diferente, né? Naquela época tínhamos Rivaldo e Ronaldo e hoje temos Neymar e Oscar. E agora vamos falar de Copa das Confederações, que vai ser o primeiro grande desafio do Felipão, Pazini. O que você acha do grupo A e do grupo B?
Maravilha, Diego. Grupo A, né, Brasil, Japão, México e Itália, dispensa maiores comentários, né, o grupo da morte da Copa das Confederações, né, e honestamente acho difícil o Brasil passar nesse grupo, viu, pra mim, os favoritos do grupo são Itália e México, depois ali o Brasil e o Japão. O Japão, apesar daquela goleada sofrida para o Brasil, pra mim tem um time muito forte, um time melhor do que o Brasil, como citei naquela análise de Brasil e Japão. O Japão naquela partida foi prejudicado pela arbitragem, perdeu uma infinidade de gols, estava sem centroavante, vale ressaltar isso, o Zaccheroni armou o time sem centroavante, inventou na última hora, ninguém entende até hoje o porquê. Além dessa situação também, o Japão estava num dia em que tudo dava errado para o Japão lá na frente, o Japão construía uma belíssima jogada, na hora que chegava na frente do gol, ou por azar, a bola pegava na trave, ia para fora, ou então às vezes por eficiência mesmo, pela falta do camisa 9. Enquanto pro Brasil lá na frente estava tudo dando certo, né? Então, aquele 4-0, fora que era amistoso também, para mim não dá para ser levado em consideração. Japão e Brasil, para mim, são times para brigar pela segunda vaga. E eu vejo México e Itália como favoritos. A Itália, para mim, é o time mais forte do grupo. Seleção sensacional, que vive um grande momento, para um belíssimo trabalho. Tem jogadores muito acima da média, que jogam no nível técnico sensacional. Só para falar, o meio de campo da Itália espetacular, com Pirlo, Marquisio, De Rossi e o Montolivo, tem o Balotelli e o Cassano jogando muita bola lá na frente, tem a opção de Natali, tem o Marco Verratti para entrar no meio de campo, tem o El Shaarawy que está jogando bola demais no Milan, tem uma defesa que é das mais fortes do mundo, além do Buffon, que é um dos melhores goleiros do mundo. É a seleção mais forte do grupo, inegavelmente, e a atual vice-campeã da Euro 2012 não é à toa, acabou sendo derrotado só pela Espanha, que é a melhor seleção do mundo atualmente. E a seleção do México, para mim, é a favorita a conseguir vaga no grupo, porque o México tem uma seleção mais forte do que o Brasil. Só para você ter noção, o Brasil, naquelas Olimpíadas, com um time que é praticamente o seu time principal, acabou sendo derrotado pelo Sub-23 do México na decisão. E além disso, a seleção principal do México é mais forte tecnicamente do que a brasileira. Acredito que o México aí tem mais chance de avançar à próxima fase. Para mim, o Japão briga ali com o México pela segunda fase e o Brasil também. O Brasil joga em casa, tem uma seleção talentosa, apesar do nível técnico abaixo de México, Itália e Japão. O Japão, vai lembrar, seus principais jogadores atuam nos melhores campeonatos da Europa e por conta disso, para mim, o Brasil não é o favorito do grupo para avançar, não, mas tem todas as condições de passar. Joga em casa e tem o talento que eu citei, mas para mim, Itália e México são os favoritos no grupo A. Já no grupo B, Espanha e Uruguai, o campeão da Copa Africana de Nações 2013, e o Tahiti. Pro Tahiti, né, Diego, até vou citar uma coluna do Thiago Arantes, da ESPN, do ESPN.com.br. Pro Haiti pouco importa lutar por vaga, alguma coisa assim. O grande sonho do Haiti é fazer um gol na Copa das Confederações, um gol na Espanha, no Uruguai, no campeão da Copa Africana de Nações, que seja na Espanha, seria um grande sonho. E pro Tahiti, o que vale é o momento, né? Provar que os sonhos podem virar realidade, como o Thiago Arantes disse na coluna dele, que eu achei genial. Pro Tahiti é isso, pro Tahiti tá valendo é um momento, tá valendo a conquista que ninguém acreditava da Copa das Nações da Oceania e estar presente na Copa das Confederações. O Tahiti vai para fazer festa, vai para fazer bonito. O Tahiti não tem que ser levado em consideração. É um sonho muito bonito e a viver na Copa das Confederações. Quanto às outras seleções, Espanha e Uruguai provavelmente são as favoritas. A Espanha é a melhor do mundo, inclusive favorita ao título da Africana de Nações, para mim depois a Itália. O Uruguai, para mim, briga com o México depois, e o Uruguai, para mim, nesse grupo leva a segunda vaga. A seleção campeã da Copa Africana de Nações ainda não conhecemos, dependendo da seleção, caso seja Gana, Costa do Marfim, pode vir a brigar com o Uruguai pela segunda vaga. Se for uma outra seleção, eu não acredito. Para mim, independente da seleção, Espanha e Uruguai são favoritos, a seleção africana e o Tahiti estão pelo caminho, Diego. Opa, de acordo, Pazini. Você citou Gana que fez uma bela partida contra o Uruguai na última Copa do Mundo, né? E agora vamos de expectativa para o melhor de jogador do mundo, Pazini. Messi, Cristiano Ronaldo ou Iniesta? Maravilha, de os prêmios aí, né, de melhores jogadores do mundo. Bem, pra mim, entre Messi, Cristiano Ronaldo e Iniesta, pra mim fica com o Messi. Apesar do Messi não ter conquistado Champions League, não ter conquistado o Campeonato Espanhol,
vale lembrar que ele teve a melhor temporada de um jogador na história do futebol europeu na temporada 2011-2012, né? O Lionel Messi marcou 50 no Campeonato Espanhol, um recorde absoluto, foi o artilheiro da UEFA Champions League pela 4ª temporada consecutiva, fora a aula de genialidade que deu, e além disso conquistou ali a Copa do Rei, que não vai valer muita coisa, mas é um título aí que o Messi conquistou no ano, ou seja, para mim, o Messi, por todos esses fatores, leva de novo o prêmio melhor jogador do mundo. Mas o Cristiano Ronaldo é inegável. Nessa temporada ele tem um pouco mais de chances, porque também bateu os recordes. Foi o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com uma marca sensacional e conquistou o Campeonato Espanhol, além de levar o Real Madrid às semifinais da Liga dos Campeões. Mas para mim leva esse, apesar do Cristiano Ronaldo ter boas chances. O Iniesta aparece como uma zebra, mas não acredito que ele vença como venceu o prêmio da UEFA de melhor jogador do futebol europeu na última temporada. Eu não acredito que o Iniesta fature essa não, mas entra como uma zebra, né? E quanto ao Iniesta presente dos três, pra mim é merecido, mas eu não votaria, eu colocaria o Pirlo aí. Pra mim o Pirlo foi mais vital do que o Iniesta na última temporada. O Iniesta foi importantíssimo para o Barcelona, importantíssimo para a Espanha, campeã da Euro 2012, só que o Pirlo foi vital para a Itália, vice-campeã, e mais do que vital para a Juventus, campeã invicta da Itália e retornando a UEFA Champions League. E eu colocaria o Pirlo, mas é mais do que merecido e justo a presença do Iniesta entre os três também. Quanto às outras premiações, gol mais bonito, Neymar, Falcão e Stoll, para mim o que ganhar estará em boas mãos, e o Neymar tem boa chance de conquistar o Puskás ao ar pela segunda vez. Entre as melhores mulheres, Marta Wambach e Morgan, para mim é um páreo bem... Eu acredito que a Marta novamente não ganha, eu acredito que dessa vez a Morgan deve ganhar, porque jogou muita bola nas Olimpíadas, é a melhor jogadora estadunidense atualmente, para mim tem jogado mais bola até do que a Lloyd, e além disso viveu um grande ano. O dos Estados Unidos foi campeão das Olimpíadas, né? Então acredito aí que a Morgan deve levar esse prêmio, e a Marta, pela falta de títulos, não deve levar, assim como não levou no ano passado, quando a Romário foi a melhor jogadora. Aquela situação de premiar o melhor do ano. A Marta é a melhor jogadora, mas no ano a Morgan é melhor do que a Marta e conquistou as Olimpíadas, né? Então isso pesa bastante. Por conta disso, acredito que a Morgan vença. Quanto às três presentes, a Marta e a Morgan merecida. A Wambach, para mim, não. Teria colocado aí ou a Lloyd, ou então a Horisawa, ou a Ayami Yano, as duas japonesas. As são muito mais merecedoras de estarem na lista do que a Wambach. Para mim, não faz sentido a Wambach estar por aí. Quanto aos treinadores, Mourinho, Del Bosque e Guardiola, os três merecidos, para mim, quem leva é o Del Bosque, que ganhou a Euro 2012. O Guardiola não faturou nada na última temporada, o Mourinho faturou só a Copa do Rei na última temporada, e o Mourinho faturou só o Campeonato Espanhol, enquanto o Del Bosque levou a Euro 2012. Para mim, o Del Bosque, pelo peso da sua competição, vai levar mais uma vez o prêmio de melhor treinador do ano. Só que, para mim, o melhor treinador é o Guardiola. Fica essa questão aí. O meu voto vai para o Guardiola, mas eu entendo, tanto o caso do Bosque quanto o caso do Mourinho, era merecido também. E o melhor treinador feminino, Bruno Bini, Nori Sasaki e Pia Sandhei, eu Nori Sasaki. Para mim, o meu voto vem fazendo, continua fazendo um belo trabalho à frente da seleção. Ele fez mais uma vez nesse ano, mas provavelmente quem vai levar é a Pia Sandhei, a treinadora da seleção norte-americana. Provavelmente ela vai levar, mas eu votaria aí no Nori Sasaki mais uma vez. De acordo, Pazinho, agora a gente vai de Premier League na Inglaterra, começando com West Ham 3-1 no Chelsea, Pazinho. Maravilha, Diego. Nessa partida, né, a equipe do Chelsea fez uma aposta aí entrou com um time diferente, perdão. A equipe acabou entrando com o Moses na vaga do Oscar, e o Moses teve uma belíssima atuação, sem o Davi Luiz suspenso, sem o Terry contundido. Com isso, a zaga acabou indo com o Ivanovic e com o Harry Cahill. As laterais foram formadas pelo Felipe e pelo Cully, e o Marinho e o Oscar acabaram entrando no segundo tempo, né? O Marco Marinho, bom jogador alemão, de 23 anos, muito bom de bola, que entrou só na segunda etapa. Ele que vai começando agora a ter mais oportunidades no Chelsea, ele que foi contratado pela equipe, mas rapidamente acabou se contundindo. O Chelsea entrou com esses desfalques e com essas mudanças, o West Ham também. O West Ham entrou sem o Kell, mas, no entanto, teve o Noble e o Nolan, a dupla de meio-campistas muito boa do West Ham, mais uma vez muito bem,
e lá na frente o Carlton Cole sendo decisivo, né? Só que, tudo bem, não teve o Carey, teve esse trio aí ofensivo excelente, só que o time não teve mais 3 jogadores importantes. O Ricardo Pasté, que é fundamental no ano passado no acesso da Championship para a Premier League. Não teve Benayon, que vem sendo importante no meio campo da equipe. Também o Diarra, os 3 lesionados. Mas apesar disso, o West Ham fez uma boa partida, conseguiu a vitória por 3-1. Só que o detalhe, Diego, é que a vitória não foi justa não, viu? O Chelsea, apesar aí dessas mudanças, fez um jogo bom. O Chelsea dominou o jogo, foi superior à equipe do West Ham, criou mais chances. O Mose fez um partidaço. O Mata jogou demais. E o Chelsea, além disso, deu 2 bolas na trave também. Então, era um jogo no qual o Chelsea é mais merecedor da vitória do que o West Ham. Que é aquela velha história, não existe justiça no futebol. E além disso, o West Ham foi mais ciente do que o Chelsea para colocar a bola para dentro quando teve as oportunidades. Por conta disso, o Chelsea chega ao seu 7º jogo sem vitória na Premier League, 6 jogos sem vitória contando todas as competições, e já fica para trás pelo título, né? É o 3º colocado agora, tem 26 pontos, está a 10 pontos do Manchester United, que é o líder, e a 7 do City, que é o vice-líder. Que o Chelsea com 6 pontos tem a mesma pontuação que o Tottenham e o West Brom, que estão ali logo atrás do Chelsea, né? Para você ter uma noção, está só a 4 pontos do West Ham, que é o 8º colocado, que está a 4 pontos da zona de classificação a UEFA Europa League, como eu disse, tem 4 pontos a menos do Chelsea, consequentemente também o Tottenham e o West Brom, ou seja, está a 4 pontos também o West Ham da zona de classificação à UEFA Champions League, quem diria, né? Esse jogo aí mostra, o West Ham tem um bom time para fazer uma boa campanha, não acredito que para brigar por vaga em competições europeias, mas para ficar em todos os 10 primeiros tem time, o West Ham tem uma equipe interessante e que mostra aí a situação péssima que o Chelsea vive, né, mano? Mateus, como já comentamos e como todo mundo tem comentado, não era o certo a se fazer, né? O treinador ideal para o Chelsea vinha fazendo um bom trabalho. Era normal cair em produção em algum momento. E ainda mais para apostar no Rafa Benítez, que tem um índice de rejeição altíssimo junto com em relação à torcida, e que não fez um grande trabalho na Internacional de Milão, um trabalho final conturbado no Liverpool, que estava sem emprego, né? Então não foi uma boa aposta do Chelsea não. O Abramovich errando mais uma vez, justificando aí o apelido que ele tem na terra de técnicos, né? Para ter noção, Chelsea, um dado comparativo histórico, entre 1905 e 1975, 70 anos, o Chelsea teve 8 treinadores, apenas. Na era do Roman Abramovich, o Chelsea já tem agora com o Rafa Benítez o seu 9º treinador, ou seja, é muita coisa, né? O Roman Abramovich fez besteira e agora o Chelsea vai pagando por isso. No momento que estava na Premier League, corre seríssimo risco de ser eliminado na UEFA Champions League e vai chegar no Mundial. Eu já disse, para mim ainda é o favorito apesar disso, mas vai chegar no Mundial em crise também. De acordo, Pazini, realmente Abramovich recentemente tem prejudicado muito o Celtic. Agora vamos de Liverpool 1, Southampton 0. Maravilha, a equipe do Liverpool batendo o Southampton por 1-0, com um destaque, né, muito bacana, principalmente aí para a seleção brasileira, a volta do Lucas. Lucas voltou ao meio de campo da equipe do Liverpool nessa partida, formou o meio de campo com o Joe Allen, com o Diarra, com o John Shelvey e com o Sterling, essa revelação do Liverpool e do campeonato inglês, vem jogando muita bola. Lá na frente o Luizito Soares, nas laterais o Glenn Johnson e o José Henrique, essas laterais que tem dado muito certo pro Liverpool. E aí a equipe do Liverpool dominou o jogo inteiro. O meio-campo do Liverpool, esse meio de campo mostrou-se o ideal para o Liverpool na temporada, com o Lucas, com o Joe Allen, com o Guerra, o John Joe Shelvey e o Sterling. Esse meio de campo do Liverpool botou o meio de campo bom do Southampton no bolso. Gaston Ramírez, que completou 22 anos no último domingo, o Pantheon e também o Lallana sumiram, não produziram nada o jogo inteiro. E olha que a equipe do Southampton invicta 4 jogos e fazendo uma partida boa atrás da outra. Esse trio aí, jogando muito bem, e o Rick Lambert muito bem lá na frente. Nesse jogo, o Southampton criou a primeira situação com o Rick Lambert no chute na intermediária, depois só deu livre. O Liverpool acabou com a equipe do Southampton, dominou o jogo inteiro, mandou bola na trave, bola na travessão, obrigou o Gazzaniga do Southampton a fazer inúmeras defesas e mereceu essa vitória por 1-0, que na verdade poderia ter sido muito mais. O Liverpool tinha caixa para ter saído com 5-0 aí no marcador. Esse resultado comprova aí o
bom time que tem o Liverpool. O Liverpool, ao contrário do que a gente pensa, tem um bom time. E além disso, tem um bom elenco também. O Liverpool tem boas opções. Para lembrar, nesse jogo, o Liverpool no banco de reservas tinha o Henderson, Nuri Sahin e o Suso. 3 boas opções para o meio de campo. Fora jogadores contundidos também. Então, o Liverpool tem um bom time e um bom elenco. Ao contrário do que muita gente pensa. Nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, só perdeu uma partida. É o 11º colocado com 19 pontos, mas vai se aproximando das zonas de classificações às competições europeias. Time para brigar vaga na Champions League e na Liga Europa. Os Reds têm uma boa equipe. E quanto à equipe do Southampton, no 18º lugar, com 12 pontos, na zona de rebaixamento, é uma posição mentirosa. O Southampton não é time para ser rebaixado. Tem o Gabriel, que é um bom goleiro, tem o Yoshida, tem o José Fontes, tem ainda o Luke Shaw, que é muito bom e jovem zagueiro. Esse trio de defensores é bom. Tem o trio que eu citei, que é muito bom, de meio-campistas, o Pantheon, o Gaston Ramírez e o Leanana, e ainda tem 3 boas opções lá na frente: o Rick Lambert, o Mayuka. É um time do Southampton para fazer no mínimo uma campanha mediana, isso se não for para brigar entre os 10 primeiros colocados, porque não é time para brigar por vaga em competição europeia não, mas é equipe para ficar entre os 10 primeiros. O Southampton tem um bom time e tem boas peças, Diego. Essa posição é mentirosa, eu não acredito que os Saints ficam nela por muito tempo não. De acordo, Pozzini. Agora vamos de Arsenal 0, Swansea City 2, com 2 gols dele, Mitchell. Que temporada do garoto, hein, Pozzini? Olho nele, Del Bosque. Olho nele mesmo, né? O Mitchell vem sendo uma grata surpresa nessa temporada, jogando muita bola. Marcou os 2 gols do Swansea nessa partida, os 2 gols no finalzinho, né? O Swansea chegou aí aos seus 2 gols da vitória nos últimos 3 minutos de jogo, né? O primeiro numa bela jogada do time, tirando no gol do Mitchell, e o segundo no desespero do Arsenal. O Jackson cometeu uma falha bizarra, o Mitchell se aproveitou, saiu na cara do goleirão dos Gunners e acabou colocando a bola para dentro, fazendo 2-0 da equipe do Swansea. Um 2-0 merecido. A equipe do Swansea City fez uma partida melhor do que e mereceu a vitória por 2-0. A equipe do Swansea City, que lembra, fica 6 partidas, chegou ao 7º lugar agora, está só a 3 do terceiro colocado, que é o Chelsea, na zona de classificação da Champions League, faz uma campanha, né? Quem diria que o Chelsea iria conseguir isso tudo, sendo que perdeu os jogadores? Mas aí é que tá. Perdeu os jogadores, mas conseguiu. O Chelsea perdeu aquela boa dupla de Allen e Sigurdsson, jogaram para o Liverpool, Sigurdsson para o Tottenham, mas reforçou-se bem, contratou o Ki Sung-yueng e o Jonathan De Guzman, 2 bons jogadores que vão fazendo a torcida do Swansea não se falta desses jogadores que deixaram o clube. O Swansea faz essa bela campanha. Não acredito que consiga manter-se aí brigando por vaga em competições europeias até o final do campeonato, mas tem um time bom, tem um time interessante para fazer de novo uma campanha mediana e passar longe de brigar contra o rebaixamento, como foi na última temporada. Tem aí o Jonathan De Guzman e o Ki Sung-yueng jogando muito, e além deles, é claro, o Mitchell, que é um dos artilheiros da Premier League, com 10 gols, junto ao Fabian Pérez, o Luiz Soares e o Dembaba, que vem jogando muito bem. Também tem o Maier, que é um bom jogador, vale a pena ficar de olho nele. A equipe do Arsenal, que pagou o mico, né, mais uma vez, chega ao seu 3º jogo sem vitória, é o 10º colocado, a 5 pontos do Chelsea na zona de classificação ao Champions League com 21 pontos, e vai aí perdendo um pouco de espaço, mas não acredito que fique muito tempo nessa não. O Arsenal vai se recuperar e voltar a brigar por vaga na UEFA Champions League. Tem time para brigar por isso e tem elenco para isso também. O problema é que nessa partida o glorioso Arsene Wenger inventou um pouquinho. O Arsene Wenger é muito bom técnico, não acho que tem que sair do Arsenal não. No entanto, ele tem feito uns equívocos em algumas partidas. Nesse jogo, ele tirou o Giroud, que depois de muito tempo finalmente se encontrou no ataque dos Gunners, e aí ao invés de colocar um outro centroavante, ele colocou o Gervinho como centroavante, manteve aberto pela esquerda, aí o Walcott tudo bem pela direita e o resto do meio de campo com o Cazorla e o Arteta. É o certo, só que errou aí ao colocar o Giroud no banco e o Gervinho como camisa 9. Isso desequilibrou um pouquinho da equipe do Arsenal, e por conta disso é que o Arsenal acabou sendo derrotado por 2-0. Não muitas chances ao longo da partida, e quando cava, o Gervinho não é centroavante, ele é jogador para criar uma oportunidade. O Arsene Wenger errou isso. No entanto, acredito que o Arsenal vai continuar forte aí, Diego, na luta pela vaga na Champions League.
De acordo, Pazini. Agora vamos de Manchester City 1, Everton 1. Manchester City que saiu perdendo, né, com o gol do Fellaini. Aí conseguiu empatar com o Carlos Tevez, o argentino Carlos Tevez. Solta a voz, Pazini. Maravilha, Diego. Pênalti foi um tanto controverso, né? Mas eu assinei a penalidade máxima a favor do Manchester City. Em relação a essa partida, o empate foi um resultado justo. O Everton começou muito superior à equipe do Manchester City, criando as principais oportunidades. Teve os desfalques do Mirallas e o Neville, que são jogadores importantes, mas teve Fellaini, o Naismith e principalmente o Pina e a volta do Gibson. Gibson, que estava lesionado, jogador irlandês que foi revelado pelo Manchester United, voltou ao meio de campo do Everton depois de um tempo longe por lesão e voltou muito bem, fez o passo Gibson. E aí esse bom meio de campo com o Jelavic jogando muita bola lá na frente pressionou muito o Manchester City, abriu o marcador em 1-0 com o 8º gol do Fellaini na Premier League e merecia essa vantagem. O Manchester City fazia uma péssima partida. Então, depois desse gol, o Manchester City acordou um pouquinho na partida, passou a equilibrar as ações, fechou o primeiro tempo melhor do que o Everton, mas no geral o Everton tinha sido muito superior e até disso conseguiu achar o seu pênalti e sair no primeiro tempo. No segundo tempo, o Manchester City dominou o tempo inteiro. O Everton, no fim do jogo, dava um pouquinho e acabou não sendo suficiente nem para o Manchester City pegar o segundo gol, nem para o Everton conseguir ali no contra-ataque. Então no final do jogo o gol da vitória também. Foi um resultado justo pelos distintos e também pelo que foi produzido. No entanto, 1-1 foi pouco, poderia ser um 2-2, um 3-3, porque os times criaram chances para isso. O Manchester City está a 3 pontos do United, seu rival agora, que tem 33, aí segue na briga pelo título, é um dos grandes favoritos, tem um time elenco que dispensa apresentações, enquanto o Everton se colocado com 23 pontos, a 3 pontos do Chelsea na zona de classificação da Champions League. O Everton tem time para brigar, como todos os jogadores que eu já disse, tem um time interessantíssimo, o Everton com excelentes e a equipe para brigar pelas vagas em competições europeias até o final. De acordo, Pazini. Manchester City que figurará já na tela do Media Soccer. Agora vamos de Fulham 0, Tottenham 3. Fulham que tomou um sacode em casa pro Tottenham Hotspur, Pazini. O Fulham tomou um baita de um sacode, né, Diego? O Fulham não fez uma grande partida e principalmente por duas questões: desfalques e o erro do Martin Jol, o técnico da equipe. Primeiramente, os desfalques do Brian Ruiz e do Kakaniti, jogadores que são importantes no meio de campo da equipe do Fulham. Fosse pelo erro do Martin Jol, com esses dois jogadores desfalcantes, ao invés de ele entrar com o Duff no meio de campo e com o Hugo Rodallega como companheiro do Berbatov, porque o Rodallega, assim como o Berbatov, volta bem para armar o jogo e também bom como referência lá na frente, o Martin Jol preferiu deixar o Duff no banco e optou pelo Petric na vaga do Rodallega. O Petric vem até fazendo uma boa Premier League, só que aí o time perdeu aquele jogador que volta para ajudar na criação de jogadas, coisa que era necessária nessa partida, já que o time não tinha o Brian Ruiz, o Kakanich e o Lemendo que estava no banco de reservas. Isso fez muita diferença. O Fulham foi dominado pelo Tottenham, principalmente no segundo tempo, e o Tottenham saiu com 3-0 com dois gols do Jermaine, que faz uma bela Premier League, e com o gol do Sandro, meio-campista brasileiro, que é um bom jogador. O time do Tottenham entrou com aquele time titular, natural, mas com algumas diferenças. Primeiramente, o Lloris, que vai virando titular da equipe do Tottenham depois de um tempo. O Friedel começa a virar reserva, que é o certo. O Lloris, além de mais goleiro, é mais jovem, para o time do Tottenham, 10 milhões de euros. E além disso, com a dupla de volantes, que eu continuo dizendo, apesar dessa vitória, não é a dupla de volantes ideal da equipe do Tottenham, não. Tem o Sandro e o Sandro Dembélé, anteriormente tinha sendo o Sandro e o Huddleston, não é a dupla de volantes ideal, porque o time fica com uma boa marcação, mas perde mais um jogador na saída de bola e um elemento surpresa lá na frente, no caso é o Sigurdsson. A dupla ideal é o Sandro e o Sigurdsson. No entanto, o Tottenham conseguiu aí uma boa vitória nessa rodada, principalmente pela produção do Jermaine Defoe, do Sandro, que saiu muito bem, e aquele trio de meio-campistas lá na frente. O Gary ele jogando bola demais, o Lennon tá fazendo uma boa partida, principalmente o Dempsey enfrentando o seu ex-clube e fazendo hoje o 4º colocado,
mesmo a pontuação do Chelsea, que terceiro briga por vaga na UEFA Champions League, como era esperado, enquanto a equipe do Fulham não vence a 7 jogos e é o terceiro com 17. Mas acredito que o Fulham se recupere, tem time para isso e deve brigar pela vaga em competições europeias, principalmente pela vaga na Liga Europa. De acordo, Pazini. Agora vamos de Queen's Park Rangers 1, Aston Villa 1. Maravilha, Diego. Falando do QPR com a Villa, o QPR é o único time que ainda não venceu na Premier League. A equipe do QPR, impressionante isso, lanterninha, sem uma vitória sequer, e tá aí na zona de rebaixamento, né? Agora com o Harry Redknapp assumindo o comando técnico da equipe, a demissão do Mark Hughes, que não é o que resolve, mas tinha que ser feito, e o Redknapp tentou mudar alguma coisa. Não foi o ideal colocar o Cissé no banco, o time perdeu aí um centroavante que daqui a pouco pensa. No entanto, entrou aí como meio de campo próximo do ideal, né? Com o Taarabt, o Graneiro, o Jacquet, o Wright Phillips, né? E aí é que o Mac fazendo a referência lá na frente, que não é o ideal, tem que jogar no meio campo, só que mais pelos lados, e aí com o que é o jogador que eu tiraria desse meio de campo. Não colocaria, tiraria ele e entraria com o Taarabt, Graneiro, Mbia, Wright Phillips e o Mac, sendo que o Wright Phillips disputaria a posição com o Jisung Park. Disputaria porque o não atravessa um grande momento, não vem fazendo grandes partidas. Até que Aston Villa, o Paul Lambert com problemas nesse jogo, não conseguiu escalar o melhor time, o Villa teve seus problemas e por conta disso acabou ficando no empate. Empate que foi merecido em 1-1, mas poderia ter sido mais porque as equipes criaram oportunidades. Não conseguiram converter por um motivo. A equipe do QPR tinha o seu principal atacante, o Gipsy, no banco de reservas, e com isso toda jogada criada não tinha referência para colocar a bola para dentro. O Cissé fez falta. Mesma coisa acontecendo em relação ao Darwin Bent, que ficou no banco de reservas e fez falta também para a equipe do Villa Park. O Aston Villa perto da zona de rebaixamento, e o QPR é o único time que não venceu na Premier League na zona da degola. Apesar da situação desesperadora das duas equipes, para mim, tanto QPR quanto Aston Villa não são times para cair. O Aston Villa deve até dar contra o rebaixamento, porque vem atravessando uma zica impressionante. Toda rodada tem alguém lesionado ou suspenso, e isso tem feito falta porque o Aston Villa não tem um grande elenco. Quanto à equipe do QPR tem elenco, o Harry Redknapp, eu acredito que consiga salvar o time, porque o QPR não tem time para cair de jeito nenhum. Tem um elenco muito bom, só que se continuando nessa, o time vai perdendo cada vez mais confiança, a pressão vai aumentando, e aí quem sabe, né, o panorama atual é que caia, mas eu não acredito que caia não. Tem um time muito bom para cair, a equipe do Queen's Park Rangers. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini, já dizia o nosso amigo Elias Faller. E agora a gente vai de West Bromwich Albion 0, Stoke City 1. Com você, Pazini. Beleza, Diego, a equipe do West Bromwich sendo derrotada pelo rei do empate, né? O Stoke City que quase sempre tá empatando, a gente tá nada a falar, o Stoke City empatou 7 partidas seguidas, 8 partidas seguidas. Essa coisa é algo novo, né? O Stoke City com 3 vitórias seguidas, quem diria, né? E 5 jogos invicto. Vem atravessando um momento bom. Aí a equipe do Stoke City que, poxa, bruxar aquele jogo padrão da equipe do Stoke, né? Aquele joguinho chato, desenhando o galo inteiro, marcando no meio de campo, depois marcando lá atrás, retrancando, não dando espaço ao adversário, e vai lá no contra-ataque e acha o gol. Foi bem isso que aconteceu com a equipe do Stoke City, que conseguiu essa vitória aí por 1-0, que foi merecida, porque o West Brom também não fez uma boa atuação, seus jogadores abaixo do que podem render, e o Orelin, que ficou no banco de reservas com condições físicas, entrou no segundo tempo, não conseguiu resolver, foi muito bem marcado, fora que fez falta na primeira etapa. O Síria não é colocado, faz uma boa campanha, de novo não vai ser rebaixado, porque é um time que é impressionante, limitado, fraco, né, pra falar a verdade, e joga assim, esse futebolzinho chato na retranca, mas é impressionante como é que o Stoke City não perde, né? O Stoke City perde poucos jogos, por conta de acaba conseguindo se salvar para que vez ou outra consiga vitórias como essa correiras para cima da equipe do WPA. Enquanto a equipe do West Bromwich Albion colocada 26 pontos, mesmo na atuação do Chelsea e do Tottenham, briga aí por vaga na Liga Europa e na Champions League. Não acredito
consiga manter isso até o final do campeonato, não. Mas é time para brigar por vaga em competições europeias, sim, porque tem um time bem arrumadinho e que vem fazendo uma boa campanha nesse início. Para fechar o assunto de citar só um fato lamentável envolvendo o jogador do West, o zagueiro Liam Ridgewell, que fez uma foto no banheiro da casa dele, porque foi repudiada pela imprensa, pelos torcedores do clube, de forma mais correta, dele limpando com uma nota de 20 libras. Né? Uma foto lamentável, né? Não dá nem para comentar muito a respeito disso. Lamentável o que fez aí o Liam Ridgewell, merecidamente está sendo quase enforcado, digamos assim, pela torcida do West Bromwich Albion. De acordo com o Pazini, agora vamos com o grande jogo da rodada, né? Reading 3, Manchester United 4. Que show de bola foi esse, Pazini? Show de bola mesmo, né, Diego? Reading 4, Manchester United 4, um jogaço com 7 gols em 34 minutos, né? Um partidaço. A vitória da equipe do Manchester United merecida e mais uma vez virada. O Manchester United, da fama que tem na Inglaterra de time comebacks, né? O time que perdendo, depois consegue a vitória, o time das viradas, e conseguiu aí uma boa vitória, se manter na liderança da Premier League, 36 pontos, 3 de vantagem para o Manchester City com 3 vitórias seguidas. O destaque do jogo foi o Wayne Rooney com 2 gols, deu assistência ainda para o gol do Robin Van Persie. Robin Van Persie, 10º gol na Premier League, e ele era ao lado do Mitchell e do Mbaba. Uma bela como era esperada. Detalhe, isso com o time com muitos problemas. O Manchester United nesse jogo não conta com o Kagawa e com o Valência, os 3 lesionados. O Scholes roubado também, assumiu o gol. O meio de campo acabou sendo montado de última hora com o Carrick, com o Fletcher, com o Anderson, e aí o Ashley Young compondo com o Van Persie lá no. Só que aí é aquela diferença que o elenco com a jogador qualidade faz, mesmo com tantos tendo que inventar um 4-3-2-1 diferente, normalmente joga o time, deu certo. O Manchester United fez uma bela partida, só a vitória, que teria sido mais, porque desses 30 primeiros minutos de gol do Reading, do Manchester United, 2 gols do Reading virando, depois o Manchester United virando de novo, depois disso só deu o United, e aí o time passeou, poderia ter goleado. Aqui o Robin Van Persie perdeu muitos gols, o artilheiro da Premier League coloca muita bola parada entre ele também, perde os seus, e aí a equipe do Reading, por essa situação, sendo de campo colocada só por 4, mas fez um belo jogo do Manchester United, não é à toa que lidera o campeonato inglês e vai bem na Champions League. Tem um excelente elenco e vai pegar pelos títulos das 2 competições com toda certeza, como a gente esperava no começo da temporada. E vamos lembrar, daqui a pouco o time vai ainda mais, porque esses estão o Nani e o Valência devem voltar semana na próxima, e o Kagawa no começo de janeiro volta. O Japão importantíssimo, o Manchester United muito bem no time, sendo exportador de jogadores daí, parecendo que já está a temporada dos Reds. Quando o Reading é um dos favoritos a ser rebaixado para a segunda divisão, não é à toa, 19º colocado na zona de rebaixamento. Eu não acredito que vai mudar muito esse panorama não, Diego. De acordo, Gabriel Pazini, agora vamos com o jogo de domingo. Norwich City, 2, Sunderland 1. Maravilha, Diego. Norwich City batendo o Sunderland por 2-1, que está invicto a 8 jogos na Premier League, a 9 jogos contando aí com uma partida na Copa da Liga Inglesa, ou seja, contando todas as competições. Passa por um belo momento a equipe do Norwich City. E o detalhe, passa por um belo momento sem jogadores importantes. O Rudy, goleiro titular da equipe, é goleiro inclusive da seleção inglesa, sem o Surman, que é um jogador importante no meio de campo da equipe dos Canaries. E mesmo assim, o City fez uma bela partida. Venceu a equipe do Sunderland com destaque, uma belíssima atuação do Snowy Brass, que vem jogando muito bem no meio de campo por 2-0, e bateu aí esse Sunderland, que passa por um momento instável, né? O Sunderland só venceu um jogo nas suas últimas 9, 3 jogos sem vencer, e passa por um mau momento, beirando a zona de rebaixamento na 17ª posição, enquanto o Norwich City, o segundo colocado, a gente mediana,
de ficar ali entre os 13 e 14 primeiros colocados sem brigar pelo rebaixamento. Que não tem time para cair, e tem aí esses 3 jogadores muito bons, o Rudy, o Suma e também o Snodgrass, uns bons outros jogadores, como o Morrison, como o Holt também. E a equipe do Santos 17º colocado, mas não acredito que fique muito tempo por aí não. Para brigar por vaga em competições europeias como era esperado, complicado, porque a equipe do Sunderland tem aí tem uma diferença muito grande em relação aos times que estão nas zonas de classificação, a Champions League e a Europa, mas tem time para sair dessa situação e fazer uma campanha mediana, porque tem bons jogadores, tem o Senhor, tem o Adam Johnson, tem Caterham, tem, enfim, vários bons jogadores no elenco, fora que tem o Martinho, que é um técnico muito competente no banco de reservas. Então não acredito que a equipe do Sunderland brigue contra o rebaixamento não, deve melhorar em relação à situação que vive hoje na tabela, Diego. De acordo, Gabriel Pazini. Agora vamos fechar a rodada, fechando na Premier League, né? Com o jogo de ontem, o que tivemos Newcastle 3, Wigan 0, com 2 dele, o senegalês Dembaba e Bigirimana, Pazini. Isso mesmo, de double do Dembaba, também chegando aos 10 gols no campeonato, mais um dos artilheiros junto com o Luis Suárez e o Robin van Persie, e a vitória merecida do Newcastle por 3-0. O Newcastle entrou com alguns problemas, a equipe não vencia 5 rodadas na Premier League, vinha de 4 rodadas consecutivas, contando todas as competições, não vencia 7 partidas, mas aí finalmente conseguiu benzer, né? Venceu aí a sua partida, foi a 17 pontos, ultrapassou o Fulham na tabela de classificação, agora é o 13º e sobe, né? E venceu um jogo importante. Era um jogo contra o Wigan que vinha aí inconstante, mas bem no campeonato, na 10ª posição, que é uma boa posição para a equipe. E o detalhe, né? Além desse momento de crise, o Newcastle veio para essa partida sem o Cabaye, sem o Ben Arfa também, 2 jogadores fundamentais no meio de campo do Newcastle, essa dupla francesa. Só que aí nesse jogo, ao contrário dos últimos, o Anita, o Tioté jogaram bem, o Cru foi muito bem no gol, a defesa do Newcastle se portou bem, principalmente o Pape, que vinha mal lá na frente, fez boa jogada junto com o Dembaba, e aí por conta disso, o Dembaba rendeu muito bem, como vinha rendendo, mas ainda melhor, conseguiu marcar esse double aí em jogadas combinadas, e deu a vitória à equipe do Newcastle por 3-0. Depois o gol do Bijiriana no final da partida, um golaço para coroar o 3-0 para cima do Wigan, nessa vitória merecida do Newcastle, que apesar do mau momento, agora superado por Rota, né, com essa vitória, é time para brigar por vaga em competições europeias. Tem um elenco com bons jogadores e um elenco interessante. Tem essa boa dupla de ataque no meio campo, essa boa dupla de ataque senegalesa, tem no meio de campo bons jogadores, o Anita, o Tioté, o Ben Arfa, que volta em breve, o Cabaye é só em fevereiro, mas dá para suprir a ausência dele, e quando ele voltar será um reforço importante. O Cook é um baita goleiro e ainda tem uma boa defesa. É time para fazer uma boa campanha, o Newcastle, de brigar novamente por vaga nas competições europeias. Quanto ao Wigan, sem o Miat, sem o Maloney, fica difícil, o Miat lesionado e o Maloney também. Não teve, além desses 2 bons meio-campistas, os seus meio-campistas jogando mal. O McCarthy teve uma péssima atuação, o Jurra apagado, e o Jorge Gomes parece que nem entrou em campo. Com isso, o Koné e o de Santo pouco receberam bolas. O Al-Abs, que é um baita goleiro, teve trabalho o tempo inteiro e ele não consegue salvar todas. E aí, por conta disso, o Wigan acabou sendo derrotado. Fica mesmo na 15ª posição com 14 pontos. Mas é um time para fazer essa campanha de não ser rebaixado, Diego, porque tem um time melhor do que nas últimas temporadas. O Roberto Martínez, técnico da equipe, tem mais elenco à disposição para essa temporada. Então, por conta disso, eu acredito que o Wigan consegue se safar consegue dessa vez não se safar. O Wigan sempre se safa, o time incaível da Inglaterra, mas dessa vez eu acredito que a equipe do Wigan consegue aí pelo menos fazer um campeonato sem sustos, de não brigar contra o rebaixamento. De acordo, Gabriel Pazini. Agora, muito bem, galera, estamos encerrando o Planeta Futebol de hoje e vamos ao break, mas fiquem ligados, pois às 5h45 no horário de Brasília tem Borussia Dortmund e Manchester City pela Liga dos Campeões, com narração de André Soares e os comentários dele, o mito Gabriel Pazini.